Salve, salve! Hoje, mais uma vez, a gente reúne um time de excelência. Vamos falar hoje com o nosso secretário de administração do Governo do Estado, Samuel Nascimento. O papo é sobre gente, é sobre governança, é sobre gestão, é sobre tudo que lhe interessa. Logo mais depois da vinheta. Pois é, como eu havia dito agora há pouco, a gente vai trazer hoje, estamos trazendo hoje um colega de peso. Eu digo colega porque é do nosso meio, do nosso convívio. Secretário Samuel Nascimento. Secretário, seja bem-vindo. Casa aqui é sua. Professor Damião, um prazer enorme estar aqui com você, todos que estão acompanhando a gente aí, César. Eu acho que você já quis começar falando do meu peso mesmo, né? Você falou convidado de peso. Eu estou muito preocupado com essa questão aí, viu, professor? E vou cuidar da minha saúde. Daqui a uns meses eu volto aqui de novo, com menos peso. Eu ouvi dizer que você está correndo aí quilômetros e quilômetros, tentando não estar mais esse peso mais não. Treinando. Trabalhando. Bom, uma satisfação recebê-lo aqui, secretário. Vamos para o mini currículo dele, porque se fosse ler o currículo completo, Daniel, ia uma hora aqui. Tem um currículo também que a gente chama currículo invisível, que não está escrito aí, mas a gente pode falar dele aqui também. Pronto, é o que a gente vai conversar aqui. Bom, o professor Samuel Pontes do Nascimento é graduado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, é mestre e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, a PUC Minas, professor da graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal do Piauí, foi coordenador do curso de Direito da UFP, é membro do Conselho Universitário, foi superintendente da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação. Atualmente ele é secretário da Administração do Estado do Piauí e é presidente do CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Administração de todo o Brasil. Você vê que é bastante peso, como você mesmo disse. Compromisso, bastante atuação. É isso. Muita responsabilidade, viu, César? Mas aí enfim, Conselho Universitário, eu fui membro do Conselho Universitário da UFP, né? Nessa época que eu era coordenador do curso de Direito. E essa foi uma das experiências assim, mais interessantes que eu já tive, porque você convive com todos os professores de todos os cursos, né, de várias gerações, com o próprio reitor da universidade, e eu considero que foi uma experiência decisiva na minha história de vida pessoal e profissional. Falar em vida, história de vida, você é daqui de Teresina, secretário? Sou daqui de Teresina, César. Como se diz, nascido e criado? Meu pai é oeirense de nascimento, é amarantino de coração, porque viveu a infância em Amarante, então ele tem uma identidade muito forte ali com o Rio Parnaíba, com aquela serra, né, que você vê no lado do Maranhão, sim. Aquela imagem contemplativa ali, que o amarantino sabe muito bem, né, o piauiense que já passou por aquela estrada que vê aquela serra, contempla. É uma imagem para contemplar da natureza, né? E meu pai, enfim, adolescente, veio para Teresina, fez o colégio diocesano. Estou contando para você entender que eu sou filho de um teresinense, quer dizer, eu sou teresinense, mas filho de um oeirense que veio estudar aqui adolescência, né? Já o científico fez o colégio diocesano ali no centro de Teresina. Sim. E foi fazer faculdade de medicina em Fortaleza, conheceu minha mãe, voltou. Então eu sou filho desse casal, um piauiense com a cearense. E eles construíram uma casa, ele médico, ela dentista, construíram uma casa ali no bairro Horto Florestal. Quando eu era criança chamava assim, hoje só chama Horto. Mas no Horto Florestal, que era uma região de expansão da cidade. E eu nasci, quando eu nasci já foi na casa que eles moram até hoje. Já há 47 anos que meus pais moram nessa mesma casa. Nome dos pais? Josué e Vera. É um casal maravilhoso, todos. Quantos irmãos, secretário? Eu tenho mais 3 irmãos. Sou mais novo de 4. Uhum. Tenho um médico mais velho, Nome? o Flávio, que é urologista. Minha irmã Marina, que é dentista. Seguiu a carreira da minha mãe. O Vinícius, que é médico também, ortopedista pediátrico. E hoje é um deputado estadual aí muito... Líder do governo, inclusive. Líder do governo. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse núcleo familiar. Ainda sobre a vida, por que o direito, secretário? Rapaz, eu tenho essa história. Lá em casa, meu pai médico, minha mãe dentista, tudo da saúde, né? Saúde. E eu lembro que eu sempre andei, professor Damião, no carro em deixar meus irmãos
Na escola eu era o mais novinho, então eu sou 9 anos mais novo que o meu irmão mais velho. Aham. Então, quando minha mãe ou meu pai iam sair para deixar um outro na escola, eu ia dentro do carro carregado para não ficar em casa só, né? Então eu ia ouvindo as broncas, né? Aí eu fui ouvindo as broncas, eu ia aprendendo ali a lição, a matemática, tabuado, ditado com meus irmãos. E teve um dia que eu me lembro, dá para eu saber a idade por conta do contexto. A minha irmã estava no 3º ano científico, né? Científico, exato. Que era o último terceiro ano do ensino médio, né? O terceiro ano do ensino médio. Ela estava indo para uma aula de inglês, minha mãe estava indo deixar numa aula, uma coisa dessas assim, complementar para o vestibular, né? Uhum. E eu estava no banco de trás do carro, né? Sempre ouvindo as conversas dos meus irmãos adolescentes. Na maioria das vezes, bronca mesmo. Bronca, discutindo. Aí a história era do que ela ia fazer vestibular para quê, né? Sim. E ela estava dizendo que ia fazer vestibular para odonto e que um amigo dela, que eu gostava muito quando convivia, que era o João Marcelo, que hoje é delegado da Polícia Civil, delegado de cada inteligência da Polícia Civil. E ela disse assim, mãe, o João Marcelo vai fazer direito. E, rapaz, a única coisa que eu tenho na minha cabeça que me influenciou, porque eu acompanhava meus irmãos, Sim. teve esse caso, e alguns anos antes, também uma história com o meu irmão mais velho, que tinha um colega de turma, um cara muito inteligente, assim, o mais inteligente da história lá do diocesano lá, que é o Igor Maula Santiago. Eu me lembro dessa história aí, eu só sabia de ver, 9 anos mais velho, ou seja, Igor eu foi tinha meu aluno. foi teu aluno, Igor Maula? Então, Excelente. o Igor Maula, aí ele disse assim, rapaz, o Igor Maula está indo fazer vestibular de Direito em Belo Horizonte, dizendo que ele vai morar lá. Exatamente. E aí fiquei com esse negócio na cabeça, Vou de ir para também. Belo Horizonte Vou também. e de fazer Direito. Uhum. Não tem uma explicação, acho que é mais inspiração, sentimento, né? Mas se identificou com a escolha? Demais. Aí eu acho que aí é onde a personalidade vai se formando, porque você vai vendo. Minha tia era a única juíza, foi a primeira juíza mulher do estado. E aí você começa a observar quem é que faz direito na família. Aí só tinha minha tia, que os outros. Ela todos... deve ter adorado o sobrinho escolher o direito. Acho que sim. Como essas conversas são interessantes. Eu nunca mais havia ouvido falar no Igor. Ele era um aluno brilhante mesmo. Ele perguntava, muito educado. Corrigia a prova, eu nunca dava nota muito alta, era 8, 7,5, 9. Ele chegava, professor, dá para o senhor rever minha avaliação aí? Por quê? Porque eu acho que é mais, professor. Ele tinha essa coisa. Interessante. Ele lutava, né, pelo reconhecimento. Né? É isso, a história do direito. E ele acabou indo para Minas Gerais, salvo engano, é juiz, eu acho. Não, ele é advogado dos mais bem-sucedidos do país. É bem-sucedido demais. É. Eu lembro que uma vez eu fui ao diocesano convidado, que era 50 anos de diocesano, eu era professor e tudo, e ele foi um aluno que recebeu uma medalha em Minas Gerais. Eu lembro dessa história, foi condecorado lá. O Igor ele tem o chamado lá Prêmio Rio Branco, que é do melhor aluno da Faculdade de Direito da UFMG. Tá vendo? Ele foi o melhor aluno, se destacou desde cedo na advocacia, ainda estudante, como estagiário. Brilhante, ele era brilhante. E hoje está em São Paulo, num mega escritório, com o seu próprio nome lá, reconhecido internacionalmente. É uma inspiração realmente. Muito bem. O Igor. Vamos para o secretário agora? Não, eu quero fazer uma provocação para ele aqui. Claro. Porque ele tornou-se advogado e é professor. Sim. Nas horas vagas. Não, o Samuel, até onde Não, de profissão, né? Professor de Não profissão. tem mais tempo para dar aula. Tem ainda? Hoje não. Hoje não tem mais. Profissão, professor profissional. Quer dizer, se profissionalizou nisso. Secretário, como professor, quanto tempo de exercício pedagógico da sala de aula, daquela liderança em sala de aula? Eu comecei a primeira aula no nível superior, porque na verdade eu me formei em Direito aqui, já querendo ir para a docência, né? Só que queria, de fato, fazer a carreira mestrado, doutorado. E aí foi o Igor Maula entra de novo na história. Rapaz, esse podcast... Igor, vou te mandar aí essa gravação aqui. Aí, você vai ver. Porque realmente são pessoas importantes na vida da gente, né? Que uma pequena passagem deixa uma grande marca, muitas vezes, né? E eu estava para me formar, me lembrei da história, lá da minha adolescência, né? E mandei um e-mail para ele. Igor, lembra que você está em Belo Horizonte... Eu estou agora querendo procurar um mestrado em Direito. O que você me orienta? Você acha que por aí em Belo Horizonte tem? Cara, e ele me abriu as portas, me apresentou. Ele já era professor da UFMG na época. Hoje já não é mais, porque ele pediu exoneração para ir para São Paulo.
Mas ele era professor da UFMG e me fez contato com o Marcelo Catoni, me lembro, professor de Direito Constitucional lá na UFMG, na PUC Minas. E abriu todas as portas, me ajudou lá, foi fiador do aluguel. Quando eu cheguei lá para alugar um apartamento, ele foi meu fiador. Cheguei em Belo Horizonte, fiz mestrado, doutorado, e logo no início do mestrado, uma faculdade me contratou como professor em 2008, início de 2008. Professor, eu tinha já a especialização, concluí a especialização, que era só um ano, né, com especialização. Estava mestrando. E era mestrando. Aí tive minha primeira vez a carteira assinada como professor. Então comecei a dar aula ali em 2008, na própria PUC Minas. Acredito que em 2009, comecei a dar aula na graduação da PUC Minas em 2009 até 2022, quando fui cedido para o Estado para assumir a Secretaria de Administração. Legal. Muito tempo de magistério superior, né? Não mais do que o professor Damião. Não é tanto assim, não. Você foi aluno do Damião também. Eu fui aluno, na verdade, Projúris lá. Projúris. Mais um que Sabe foi quem aluno estava do com ele na mesma sala? Professor, costumo dizer aqui, né? Do Alberto Silva, de Anu Moraes, de seu Arco Sabe Verde, quem estudou com ele na também mesma foi sala? aluno dele. Sabe quem ficou com ele na mesma sala? Não. Aquele vereador de quase 2 metros. Inácio Carvalho. Rapaz, porque o Projúris era o curso que a gente fazia à noite, né? Preparatório para o vestibular. Estudava de manhã no colégio e à noite ia fazer o preparatório vestibular. E o Inácio fazia o preparatório para entrar na faculdade de Direito também na época. Teve aqui com a gente, secretário. É um cara muito bom. Bacana. Bom, as prévias na conversa com o nosso secretário, vamos entrar mesmo no tema central desse nosso diálogo, que é a gestão, a governança enquanto secretário. E uma pergunta bem simples, direta, até para que todo mundo possa entender. O que é uma Secretaria de Administração estadual e o que faz o secretário de Administração? Rapaz, outro dia me fez lembrar o meu filho, que eu perguntei, isso é coisa de rede social, né? Sim. Aí os assessores de comunicação sempre estão sugerindo, você tem que gravar coisas mais pessoais, com sua rotina. Aí eu disse, rapaz, mas minha rotina, eu passo o dia, não sei, vocês é que tem que filmar minha rotina, como é que eu filmo a rotina? Minha rotina é trabalho. Aí eu perguntei para o Bernardo, meu filho tem 12 anos, né? Bernardo, se você fosse descrever minha rotina, para saber o que eu tenho que falar, como é que você descreveria? Porque assim, o público de internet é mais jovem e tal, né? Sim. Aí ele disse assim, papai, eu vejo o senhor acorda, faz uma caminhada, toma café e vai trabalhar. Depois ele vejo à noite. Eu acho que sua rotina é isso aí. Eu disse, agora como é que eu vou explicar isso na rede social? Só vai ser tomar café e sair. Tchau. Mas pense numa capacidade de síntese do menino. Mas porque entre uma coisa e outra que ele vê, está o secretário de administração. Então isso me deu a consciência de que às vezes não é fácil para a população entender o que é ser governo. Então é uma coisa interessante. A gente vive numa sociedade, todos têm sua profissão, mas para suportar a sociedade funcionando, para fazer tudo como a gente aqui está aqui, protegido, com uma casa, num imóvel, num estúdio, nós temos nossos bens, a energia elétrica, isso tudo funciona. Isso aqui é o governo que está deixando a gente funcionar. Uma engrenagem então azeitada, a energia elétrica, né? é uma concessão, né, federal, que tem uma empresa concessionária, que é Equatorial. A água também. A água, aí aqui tem internet, aí tem a televisão, que é um comércio, emite nota fiscal, paga ICMS, sabe, o dinheiro vai e volta no calçamento aqui da rua e assim vai. No asfalto sai agora aqui pelo pelo O que a gente não consegue ver é que existe um trabalho de governo para que a gente tenha a nossa vida privada, né? Então, no caso da Secretaria de Administração, é muito isso, porque a gente também lá é o trabalho do governo para fazer o governo funcionar. Porque, veja só, para que um outro secretário tenha um carro abastecido, ou a polícia tenha um carro abastecido, para fazer a patrulha, precisa ter uma gestão, uma licitação, uma gestão de contratos. Eu preciso fazer um concurso público, eu preciso pagar uma folha de pagamento, eu preciso pagar o adicional de hora extra do servidor, eu preciso ter uma perícia para fazer uma licença médica do servidor. Isso tudo é o trabalho para fazer o governo funcionar. Então, se a sociedade precisa do governo para ela ter sua vida, o governo também precisa de uma administração para funcionar, para ter o seu dia a dia.
a Secretaria de Administração do Estado é aquela que cuida de toda a sustentação dos recursos necessários para que as outras secretarias de políticas públicas funcionem. Por exemplo, o que faz uma Secretaria de Educação? Você sabe. Sim. Ela educa os jovens. Uma Secretaria de Saúde cuida da saúde da população. A Secretaria de Segurança faz a defesa ostensiva da população. Veio aqui o Carlos Augusto, secretário de Justiça, que no Pode Escrever teve aqui, não teve? Faz o quê? Faz a detenção e garante a segurança dos estabelecimentos prisionais. Agora, esses estabelecimentos prisionais têm servidores públicos, têm que pagar conta de energia, eles têm que fazer concurso, têm servidores. Aí, patrimônio, os imóveis, que a penitenciária é um imóvel público. Né? Um imóvel que tem registro no cartório, tem tudo. Então, é aí onde entra o Samuel, que é quem auxilia, assessora o governador a manter essa estrutura funcionando. Né? E isso requer muito planejamento também, não é? A gente está muito conectado com o que está planejado. Então, a gente tem que garantir que as coisas funcionem conforme o planejado. Que é outra coisa interessante. Porque o que sai do planejamento leva a um custo extra. Né? Que é o que a sociedade muito reclama do governo. O que a sociedade quer? A gente quer viver a nossa expectativa de vida normal, em segurança. Sim. Então a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro está indo já para os 80 anos. Eu não sei se já passou, não lembro bem desse dado, mas tomara. Já era 76 anos um tempo atrás, mas já passou. Estou chegando lá. A expectativa média de vida, né? Então a gente espera que um bebê nasça da mãe em segurança numa maternidade pública. Tem um registro civil daquele bebê. Esse bebê vai para uma creche, depois ele vai para uma escola infantil, depois ele vai para uma escola do ensino fundamental, vai para o ensino médio. Se quiser, opta por um ensino superior, entra no mercado de trabalho, desenvolve sua família, tem sua moradia, a sua família vai se expandindo, um dia ele se aposenta, curte sua velhice e morre. E vai enterrado e o cemitério público. Então, na verdade, o que a gente espera é que o governo nos permita ter uma vida dessa, que no meio disso tem lazer, no meio disso tem descanso, no meio disso tem segurança, tem paz, tem emoção, tem festa. Então, a gente espera isso. Então, o governo é esse grande trabalho que deve ser muito planejado, como a gente estava falando. O que a sociedade sofre do governo é porque ela parece, a sensação que dá é que o governo está se planejando. Rapaz, eu quando era criança, esperava que melhorasse a minha cidade e está piorando. O que está acontecendo? Esses governantes não estão cuidando da situação? A violência está aumentando? E aí, no nosso caso, um governador que é um planejador, um exímio planejador, conseguiu trazer para a sociedade justamente isso. Uma visão de longo prazo, de desenvolvimento de longo prazo, mas com metas muito claras de curto prazo planejadas, dentro daquilo que a gente tem dinheiro para fazer. Então, o orçamento é bem planejado, as metas estão bem executadas, o plano de governo já está com mais de 80% de execução daquilo que ele foi prometido lá para a população. Esse meu cuidado no trabalho é justamente para garantir que esse planejamento não saia, não tenha excessos de execução e que garanta o suprimento. Então, muitas vezes eu recebo a ligação de um colega secretário. Preciso de um carro porque vai chegar uma equipe nova e precisa ter carro disponível. Então, são coisas desse tipo. Foi sua primeira experiência na administração pública, essa como secretário? Sim, foi assim, claro que eu sou professor da Universidade Federal. Certo. Como professor da UFP, eu já fui coordenador do curso, fui membro do Conselho Universitário, mas como gestor de um órgão público é a primeira vez. Eu queria entrar nessa conversa, secretário, achando interessante você estar colocando, porque, em regra, a gente que está aqui do lado de fora, esse cidadão que vê o Estado, que vê o governo, a gente sempre mira a educação, a saúde e a segurança como sendo as secretarias, pelo menos visivelmente, estão mais presentes na vida da gente. E pela sua narrativa aí, a gente está vendo que por trás de tudo isso, como base para tudo isso, tem uma boa secretaria de administração. Um bom secretário de administração. Eu pergunto, dentro dessa tríade, segurança, saúde e educação, como que a administração se coloca, por exemplo, para dar conta de demandas que nem sempre estão no crivo do planejamento? Eu explico. Agora a gente está vendo que o governo do Estado está implementando o Pacto pela Ordem. Se o pacto já não era algo planejado lá atrás e foi implantado agora, ou está sendo implantado agora, certamente ele trouxe demandas novas.
Se são novas de fato, elas não estariam dentro de um planejamento já pensado pela SEAD. Procede essa fala ou não? Se é assim, de fato dá para fazer frente a essa demanda? Não, é interessante você ter falado do Pacto pela Ordem, viu, professor Damião, porque é realmente um grande projeto, um grande programa. A segurança pública já reduziu a violência no nosso estado a índices que 5 anos atrás, quer dizer, o melhor índice dos últimos 5 anos foram atingidos essa semana. Agora eu vi. De morte violenta intencional, que é a principal, que é aquela morte de um latrocínio, um homicídio, um feminicídio, um assassinato proposital, vamos dizer, não necessariamente doloso, mas que seja uma morte violenta, né? E a gente praticamente está voltando a índices equilibrados, óbvio que ainda precisa de muito para ser feito, por isso o Pacto pela Ordem. Mas para você entender, o Pacto pela Ordem já estava previsto lá no começo do plano de governo, lá quando o governador estava projetando, que eram os investimentos justamente da unificação das forças de segurança e mirando nos principais indicadores de paz social, vamos chamar assim, indicadores de paz social. Pode falar indicadores não me fala indicadores de violência, indicadores de paz social. O que é indicador de paz social? É aqueles indicadores que mostram que a vida das pessoas vai correr naturalmente em segurança. Então, no trânsito, hoje, a gente perde mais vidas do que por homicídios, por arma de fogo. Então, é interessante isso. As pessoas morrem. Então, a gente tem que garantir a segurança no trânsito. O Pacto pela Ordem fala da segurança no trânsito. Né? E aí, pega as forças de segurança para fiscalizarem o trânsito. Da mesma forma, as blitz, que são absolutamente necessárias para manter essa paz social, né, essa ordem social, hoje são focadas justamente nos crimes e não na taxação, no licenciamento, no emplacamento dos automóveis. As blitz são feitas para saber o seguinte: você está portando um celular que foi roubado. Então vamos ter que aprender isso. Você está numa moto que foi roubada. Mudou o foco, né? Mudou o foco, que a blitz é de ordem. Dentro do carro também que não seja registrada, que seja uma arma. Exato. Então, assim, não há esse Pacto pela Ordem que foi um pacote de leis que o secretário Chico Lucas apresentou como absolutamente necessárias para executar aquelas metas de segurança que estão lá no plano de governo. Então, toda a iniciativa que chegou à Assembleia Legislativa na última semana, que o secretário Chico Lucas expôs lá com muita didática, que ele é um cara muito didático, um cara que fala muito fácil, né, para a população entender, são apenas alterações legislativas que vão facilitar a continuidade desse trabalho, mas não tem nenhuma atividade nova na polícia. É apenas, por exemplo, poder abordar o tipo de abordagem que pode ser feito pelas forças de segurança, né, os tipos de blitz que vão ser mais integrados. Então eu vou conseguir fazer blitz que são de trânsito e de segurança, de combate ao furto, combate ao tráfico, tudo junto, né? Então eu acho que é importante que a gente entenda isso, né, que não são políticas novas, com novas estruturas. É apenas um aperfeiçoamento legal para garantir maior eficácia nesse controle, né, da ordem social. Bacana a gente pensar isso, porque é a ideia de que o arcabouço jurídico, por exemplo, não contemplava essas inovações na gestão da segurança. Então é preciso atualizar para poder, então, na legalidade, ter essa atuação. Eu vou te dar um exemplo interessante, César e professor Damião, muito interessante, que a população precisa até se apropriar e festejar esse momento que a gente está vivendo. Como é que se faz um boletim de ocorrência? Um BO, famoso BO. Você vai lá na delegacia, você tem que depor para eu fui a vítima. Aí eu tenho que, olha que o sistema jurídico me coloca na situação. Eu sou da área do direito, eu fico imaginando, parecia tão lógico essa reforma que foi proposta aqui na Assembleia Legislativa pelo secretário Chico Lucas, mas assim, veja só, eu vou lá depor para um escrivão ter que me explicar que eu fui vítima. Não, eu estava lá em casa, aí aconteceu isso, aí você disse que... uma coisa... Como é o nome do assaltante? Aí, uma coisa, tipo isso. E que horas foi exatamente? E como é que foi? E você acha que foi? Você tem algum suspeito? O cara, tá... Um negócio completamente... que deixa a pessoa arredia a esse sistema, né? Até porque, secretário, só interrompendo, você está num momento ali de frágil, chateação, fragilizado, irritado. Né? Você nem sabe se tem razão ou não tem, por exemplo, uma batida de trânsito. Você chega na delegacia para fazer o BO, você não sabe nem o que você diz. Você quer poder falar para o Estado.
Então, o que o governador Rafael agora autorizou e como iniciativa é a possibilidade de qualquer pessoa registrar um boletim de ocorrência da sua casa por WhatsApp. Se ela quiser falar de crime, que ela fale, que o governo vai dar um jeito de ir atrás, saber se teve crime ou não teve, e se teve, investigar e ir atrás da punição. Ou seja, a polícia fazendo o trabalho dela. A polícia tem que ir atrás, ela tem que receber a população. E ela receber sem precisar criar burocracia, criar atos formais e de coisa que o cara ficava digitando na nossa frente, né? Inibe isso. Inibe, exatamente. Então, esse é o tipo de reforma, para você ter assim, reformas inteligentes que simplifica a relação da população com o serviço público. Secretário, o senhor falou agora há pouco, num comentário seu, que o senhor falava assim, eu esperava que minha cidade fosse melhorar, mas não melhorou como eu esperava, como eu gostaria. Mas isso me parece ser uma sensação de todo mundo, acho que do mundo todo. E eu fico, às vezes, me perguntando, né? Eu tenho a minha teoria, que é o crescimento populacional, que é PG, né? Crescimento populacional é progressão geométrica. Então, assim, e qual a solução o senhor Rapaz, você agora pegou. Ele podia fazer uma pergunta mais fácil, né? Não, mas de fato, porque eu acho que foi uma inspiração divina. Porque esses dias, todo mundo está andando comigo, meus amigos aí. Fazendo governo, conta. Então, tudo dizendo, você pode estar ficando doido agora, que só fala nisso. O meu negócio agora é falar de ancestralidade. Sim. Eu ouvi alguma conversa sua aí em algum lugar sobre isso. O que é a história da ancestralidade? É o seguinte, não existe processo civilizatório que se sustente sobre uma base vazia, sobre o nada. Sim. O progresso civilizatório, que é isso que a gente está falando, de que a gente espera que a vida no futuro dos meus filhos seja melhor do que a minha, esse progresso civilizatório ele tem que estar sustentado em algo sólido, realmente consistente. Por exemplo, quando você vai querer fundamentar uma boa ideia, você vai aos filósofos da antiguidade. Clássica, por exemplo. Filosofia clássica, fala de Aristóteles, de Platão. Você fala de Sócrates, olha, era sábio, Platão, república, democracia grega, aí você vai. E quando você quer falar das origens do Estado de Direito, aí você fala das revoluções, Revolução Francesa, do Iluminismo, do Kant, dos grandes filósofos do século XIX. Sim. Por quê? Porque você procura algo para sustentar esse seu projeto de vida futura, né? As suas ideias. Ou seja, você vai atrás do que o professor aqui... A história. Você vai atrás da história. Eu queria que ele tivesse citado Rousseau. Também Rousseau, Montesquieu, Maquiavel, desse mesmo período, né? Thomas Hobbes, da filosofia do Estado ali, do período do fim da Idade Média. Mas você pensa o seguinte, que isso aí é o que a gente tem, esse sentimento. A China hoje, quando está no meio dessa competição de geopolítica, né? De tecnologia, de comércio internacional, os chineses gostam de simplesmente, quando está assim na conversa, eles falam bem baixinho, olha, lembre que a nossa civilização ela tem 5.000 anos em contínua evolução. É verdade. Passamos por fome, passamos por morte, por guerras, invasão de império, mas a gente tem 5.000 anos, inclusive os nossos ancestrais. A China foi um puxadinho, digamos assim, de várias nações, de vários países. É a nossa percepção de origem. Então, quando você fala de cidade, né, o que eu percebo? Né? Você falou até de progressão geométrica. Sim. Do século XIX para cá, se você olha o gráfico, e aí quem está nos assistindo, você bota no Google aí, é o gráfico de evolução do crescimento populacional no mundo, do século XVIII ao século XXI. Bote assim que vai aparecer uns gráficozinhos que ele faz uma curva assim, ó. No século XIX. Sobe. Ele vem lá do século... Ele bota lá, esses gráficos que costumam ter lá na internet, eles vêm lá do século III a.C., século IV a.C., e a população... E o gráfico vem assim, ó. Tá crescendo, mas crescendo lentamente. Uma linha horizontal, praticamente. Quando chega no século XIX, pós-revolução industrial, capacidade de produção de alimentos, manufatura, indústria... A linha vai embora. E aí a gente acha nossa memória, nossa cultura nesse mundo, né, vamos dizer assim, que a gente está realmente vivendo um voo verticalizado, né, de tempo, de ideias, de conhecimento, de ritmo de vida, de comunicação ligado 24 horas na energia elétrica, literalmente, pós-energia elétrica. Acelerado. Né, a gente vive num outro ritmo e a gente pensa que a nossa história é dali para cá. Você imagina, dali para cá é um salto, né? Não é nada. Pulo. Na verdade, os meus avós nasceram lá
em 1920. 1917. Eu sou de uma geração que não havia celular na minha adolescência, então, nem internet. Então, o que acontece com as cidades? Nossas cidades. Teresina é de 1852, por exemplo. Isso. Sim. Brasil, 1852. Meio da Revolução Industrial. Olha só. A Revolução Industrial lá, aqui nunca aconteceu. Sim. Aqui é projeto ainda. O berço da Revolução foi Inglaterra. Então a gente está falando assim, a gente fundou a cidade e queria, na nossa mente, a gente estuda os livros de que é. Né? Tá aqui, eu estou vendo aqui o livro aqui, o Nexo, do Yuval Harari aqui, né? Professor de história, né? A gente quer que a nossa vida tenha o mesmo ritmo das outras sociedades, dos outros países que estavam na Revolução Industrial. Então a gente fundou a cidade em 1852 e ficou olhando lá para as histórias lá de Londres, de Paris, né? de Veneza, aí de Chicago, de Nova York e tal, e Califórnia, é assim? Las Vegas. E a gente queria que a nossa cidade desenvolvesse igual. Mas é natural a gente se espelhar nos melhores. Não, exato. Bons, só que precisa das condições econômicas para aquilo acontecer. Claro, então o que acontece é que a gente viveu o mesmo tempo em processos econômicos distintos e a gente meio que se envergonha do nosso passado. E aí esse é o grande problema, que a gente não respeita os nossos ancestrais. A gente daqui para frente não vai. Se a gente não se conectar no nosso ritmo de história, se a gente não se conectar de fato, por exemplo, isso é a minha luta contra o abandono do centro da cidade. Hoje eu entendi. Um amigo meu, professor, me fez a pergunta que eu sempre me fiz. Vem cá, mas não é hora da gente esquecer esse negócio de centro e passar para frente? Não, porque você corta a sua origem. Você nega a sua origem. Na verdade, a gente se diz assim, esse povo que fez para trás não fez nada, deixou nossa cidade se acabar. Não é assim. Não é assim, não. Então, eu acredito aqui, a gente deve a eles. Que o momento é esse. O momento é de reconhecer e corrigir, que é o que a gente está fazendo, acelerando o processo de modernização econômica do Estado. O governador Rafael acredita que a gente esquece primeira, segunda, terceira revoluções industriais, vamos direto para a quarta, que é a revolução dos dados, da tecnologia, dos grandes data centers, né, da inovação. A gente tem que partir direto para ela, respeitando, mas convivendo com a nossa própria história. A gente é capaz de fazer a quarta revolução industrial, viver aqui na nossa terra, lembrando os nossos avós, com o porta-retrato dos nossos bisavós. Secretário, você fez aí uma narrativa que é emblemática do ponto de vista historiográfico. Você fez uma narrativa em que você coloca, por exemplo, um ponto de partida, mas não de chegada, a Revolução Industrial. Só para para situar o nosso ouvinte, quem nos acompanha. E, de fato, quando você coloca 1850, a primeira metade do século XIX, para a segunda metade, o Brasil ainda está convivendo com o tráfico de escravos. É de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que torna o tráfico extinto, do ponto de vista internacional. A gente está vivendo aí, para a Europa, a Revolução Industrial. E é exatamente isso que é dito por um inglês, que ele diz o seguinte: a Revolução Industrial foi tão acelerada aqui na Inglaterra que à noite a gente não podia narrar o que tinha acontecido de dia. Só que, aí ele vai e diz, em outros lugares do mundo essa revolução ainda não chegou. E como ela não chegou, aí ele cria a ideia de um olhar colonizado. Os outros vão nos olhar como colonizadores, sendo eles colonizados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, quando você diz, e é verdade, que a gente tem meio que vergonha desse passado, porque a gente tem um olhar colonizado. Em que sentido? Que a gente não se identifica como capaz de fazer a nossa própria história, ainda que a partir dos outros. Eu concordo. E aí a gente sofre. Essa é uma característica do colonizado mesmo. Que é um olhar apequenado sobre si mesmo. Quando a gente é muito possível. Aí, nesse sentido, eu queria provocar ao senhor como secretário, como artífice de um grande processo de gestão que a gente está começando a viver, porque a gente escuta as pessoas dizerem assim, rapaz, esse governador é muito ousado. Esse governador é acelerado demais. Mas se a gente não for acelerado na gestão de agora, a gente corre um risco de perder, talvez, o time, o tempo, e fazer aquilo que precisa ser feito e o que não for. É isso, professor Damião. Quando eu era seu aluno,
lá na história, eu ficava inspirado. Quem foi aluno Isso do foi na professor década Damião? de 50, né? Isso foi aluno Nada, dele anos na década de 90. Mas eu fico muito feliz porque eu acho que é uma Foi só oportunidade para a gente Foi conversar. só para quebrar um pouco aqui, mas Quando eu fui, continue. não, mas é isso. Quando eu fui aluno dele, eu me lembro de assistir as aulas de história e ficar conectado. Primeiro que eu queria fazer direito, né? Sim. Vestibular para direito. Então, eu ficava só pensando assim, eu tenho que fechar a prova de história, Então, eu ficava vidrado para não perder nenhum episódio. Então, eu assistia aula de história de manhã com o professor Honório no Diocesano Sim. e de noite com o professor Damião lá no Projuros. Aí eu ficava completando as lacunas. Parece que eu não aprendi com ele, não. Isso aqui eu vou aprender com ele. Então, é engraçado porque a sensação que a gente tem, né, sobre essa coisa do acelerado e da autoestima e da autoconfiança de um povo, da identidade de um povo, ela é uma decisão meramente nossa, uma decisão, a gente tem uma consciência, uma tomada de consciência. Porque veja só, o chinês que nasceu hoje, ele nasceu igual o brasileiro, igual o americano, igual o africano, né, o sul-africano, igual o angolano, igual o moçambique. É isso, não tem uma... É o mesmo bebê, é um ser humano bebê com as mesmas capacidades. Aí você chega ali na infância e começa a avisar para ele, ó, o seu futuro é mais ou menos assim. Que a gente começa a dizer para as crianças, né, quando você crescer, você quer ser o quê? Sim. Vamos brincar de casinha, que é a sua casinha do futuro. Vamos brincar de profissão, que é a sua profissão do futuro. Então, você vai jogando já o imaginário dele ali, até onde ele pode ir. Então, a primeira coisa é que um povo que quer ter futuro tem que colocar na cabeça das crianças esse futuro que a gente realmente acredite. Se a gente acredita pouco... Começo do projeto já ali. Pouco. Verdade. Aí você mostra pouco para ele. Menino, deixa de ser bestado, não vai estudar, não vai ter nem oportunidade na vida, vai embora trabalhar. Isso a gente já passou dessa fase. Sonhar grande, né? Passou dessa fase. Quando se proíbe o trabalho infantil, diz, rapaz, deixa o menino, esse aí não vai ter nem oportunidade na vida. Por que não vai ter? Eu me lembro quando eu era coordenador do curso de Direito, olha, as cotas na universidade pública. Eu entrei, eu dava aula no primeiro período do ano de 2014. Primeiro período do curso de Direito de 2014. Acho que é isso. É isso. E foi a primeira vez que teve cota de aluno de escola pública. Era só 15% das vagas da UFP reservada para alunos de escola pública. Se eu não me engano, acho que era isso. 15 ou 30%, acho que era 15 ou 20% menos. Por aí. Aí teve o primeiro dia de aula. Eu, professor jovem, tinha recém-chegado, estava com 1 ano só na Universidade Federal. Aí cheguei todo empolgado no primeiro dia de aula. Aí só tinha 10, 15 alunos. Aí eu comecei a... Aí os outros não chegavam e diziam, não, pai, porque é calorada, deve estar em festa. Aí eu... Não, mas você não... Não, você foi para calorada? Não. Aí eu disse, tudo bem, então vou começar a aula com vocês aqui. Comecei. Aquela história de se apresentar. Você estudou onde, cara? No IFP. Você, o 7, não sei o quê. Você no IFP. Você no IFP. Eu disse, vocês são tudo... Aí eu fiquei... Os cotistas estavam todos lá. Os cotistas já estavam... Não estavam nem sabendo que estava tendo calorada. O foco já era aula. Na verdade, eles nem entraram na rede, porque os outros vinham dos colégios particulares, se conheciam. Sim, é verdade. Tinham suas facilidades de se comunicar. Eles já eles não estavam nem sabendo que tinha uma festinha na casa de alguém. Era outro universo. Que era outro universo, você imagina. Aí isso em 2014, outro dia. Hoje é 50% já de 50% entra cotas. de escola pública, ou de cota social, ou uma cota de pessoa com deficiência. Sim. Entra lá. 50-50. Não é mais só 15%. Aí já é diferente. Porque aí todo mundo tem que saber conviver com todo mundo. Eu conheço alguns alunos de escola particular que chegam na escola pública, na universidade pública, hoje, e já não conseguem nem conviver. Porque não conseguem nem lidar com essa situação de conviver com pessoas que vêm de origens sociais diferentes. E é importantíssima essa convivência na formação do importante de um povo, fundamental. E a história de que a gente... A história nos Estados Unidos, a guerra não era essa que o negro não podia andar no ônibus? Você conhecia uma realidade diferente daquela sua, né? Eu acho isso... É transformador. Mas precisa ser com esforço. E o Estado... Se a cota não fosse obrigado... Não teria isso. Voluntariamente a sociedade não ia sozinha se mover para isso. Eu tenho os de escola pública aqueles mais esforçados, né? Que a gente sabe também que tem
bons alunos. Não, hoje as notas de corte cota, eles são as entrariam, mesmas. não, eles entram, né? Porque hoje as notas de corte são as mesmas, notas de corte. Não olha, tem um amigo nosso, ele diz sempre o seguinte: se você tem uma turma com 40 e tem um excepcional, é mérito dele. Mas se você tem uma turma de 40 e tem 30 bons, é o time. Então não dá mais para você focar na individualização. É uma boa imagem. O processo é esse mesmo. E aí eu acho que essa interação, porque a sociedade cobra do Estado, e o Estado então faz aquilo que a sociedade cobra, e nessa relação é que a gente constitui o que a gente quer como sociedade melhor. É isso que você está colocando. Mas esse negócio de ser entrevistado de podcast é diferente de ser entrevistado por jornalista, né? É porque eu fico toda hora achando que eu tô com a resposta ainda sem completar, mas eu tô tranquilo. Não, mas se você mas se você quiser completar qualquer coisa, eu assisto podcast e assisto, eu fico assistindo horas e horas. É bom, né? É bom demais. Mas por isso é porque é tranquilo. Aqui nós conversamos às vezes com jornalista mesmo, e é impressionante como a estratégia pedagógica que a gente usa para conversar é diferente do jornalista. Embora ele seja um de profissão. Sim. Eu não sou. Eu sou professor e como tal... Mas se deixar só nós dois aqui, o César não deixasse só nós dois, a gente ia a noite adentro. Aqui era a noite toda. Tinha tempo aí para frente. Mas ainda falando sobre isso, eu não sei se é uma visão fantasiosa, minha, ingênua. Mas assim, eu acho que a vida melhorou demais. De um modo geral, sabe? Acesso hoje, professor. Eu vejo Teresina, eu lembro de Teresina quando eu tinha 10, 12 anos, entendeu? Eu acho que a vida do cidadão brasileiro, eu acho que no mundo todo. Eu vou te dar um exemplo. Mortalidade materno-infantil. Acesso à saúde. Vamos trabalhar com esse acesso a serviços públicos. As verminoses, as mortes de alimentação, nutrição. Acesso à alimentação, entendeu? Eu acho que transporte. Tudo. A tecnologia que você tem hoje que facilita a vida. Energia elétrica. É porque você, quando nasce com tudo isso, não sabe o que é viver sem isso. Você não tem como. Um mundo que você não consegue imaginar. Por exemplo, hoje, um adolescente imaginar uma vida sem celular, sem internet, sem Uber. Mas olha, sem um iFood. Por que eu acho importante essas intervenções do Estado? Porque o Estado, quando quer e quando tem essa consciência, pode quase tudo. E eu vou lembrar aqui um episódio, quando eu comecei a estudar em Teresina em 79, já morando aqui na região do Itararé, eu fui a uma escola chamada Odílio de Brito Ramos, para fazer, na época, o 8º ano, porque o ginásio terminava no 8º ano. Na época, o ginásio era até o 8º ano. A diretora Inês, eu lembro demais, professor, seu Luiz, meu pai chamava Luiz, olha, nós não temos vaga para o 8º ano, porque aqui a gente vai de um ano para o outro, então a gente só tem até o 7º ano, os alunos do 7º serão 8º no próximo ano. Então não dá, mas eu vou mandar um bilhetinho aqui para a diretora lá do colégio no São Cristóvão, José Amável. José Amável. E aí onde eu quero entrar nessa temática de que a vida melhorou muito. Se depois vai colocar os números, porque eles dizem muito. Pois a gente não tinha nem ônibus, a gente era muito pobre e a gente ia daqui para lá a pé. Quando eu conto para o sobrinho, tio, não existe, o senhor é a pé. Ia, filho. Papai conta que viajou de burro com o meu tio de Amarante para cá. Eu saía da zona norte do aeroporto, lá pro Cine Royal, para ver filme, ia e voltava a pé, porque o dinheiro era só do ingresso. Mas então, voltando a isso, tem uma frase do Einstein que ele diz assim, nem tudo que você conta, conta. Tem coisa que você não conta, que conta. E outras que você conta, que não conta. Então, vamos falar desses números. De fato, a vida melhorou? O secretário sabe disso. Os números, os indicadores dizem isso. Os indicadores mostram coisas, quando a gente fala, por isso que eu não aceito esse pessimismo com os nossos ascendentes, né? Sim. A gente costuma desmerecer a história porque a gente acha que eles deveriam ter feito muito mais por nós. Mas os números são muito claros, né? Índices de alfabetização, o próprio IDH que a gente viu nos últimos 20 anos, que a gente saiu para um nível alto, a inclusão da universalização do ensino público, o ensino hoje público de nível médio no Piauí, é um ensino que se destaca nacionalmente, que aquelas escolas particulares que antigamente tinham, né? Escolas menores, particulares, já não vale mais a pena para as famílias, porque a escola de ensino médio
do Estado já estão dando oportunidades, inclusive, para os meninos viajarem, ganhar a Olimpíada, ganhar bolsa, né? A autoestima dos estudantes lá em cima, elevada, olhando para o futuro, tendo aula de tecnologia, com laboratório de informática, laboratório de ciências. Mudou completamente. O meu pai, que é pediatra, foi mais de 40 anos, médico da maternidade Evangelina Rosa, neonatologista, né? Recebia os bebezinhos lá no centro cirúrgico para cuidar dos bebezinhos assim que nasciam, né? Aquele que dá palmada no bebê para chorar. E ele viveu justamente esse período de evolução, assim, médico dos anos 70 até os anos 2000. Ele foi médico por todo esse processo, fim do regime militar, redemocratização, o Estado nos anos 90, Plano Real, a estrutura desse setor público de saúde do SUS, a estruturação do SUS, até os anos 2000. Sufoco da inflação. Ele passou por todo esse, né, dos anos 70, do boom, do milagre econômico, até o governo Dilma, né, o primeiro governo Dilma, quando ele se aposentou. Então, você imagina, ele viu esse processo de saúde e ele fala com muita propriedade sempre, né, porque viveu lá dentro do sistema público de saúde, que as pessoas que ele recebia, os pacientes que ele recebia, as mães que vinham para terem parto na maternidade Evangelina Rosa, quando ele chegou aqui, vinham praticamente com um risco de morte iminente, sem absolutamente nenhuma instrução pré-natal, com verminose, sem acompanhamento, com as taxas todas alteradas. O negócio. Aí ele, como foi diretor da maternidade, no final dos anos 80, no governo Alberto Silva, ele foi o único pediatra diretor da maternidade, porque normalmente são os obstetras que são diretores de uma maternidade, né? E ele, como pediatra, ele procurou humanizar na visão de um pediatra, né? Então ele criou o Instituto de Perinatologia, justamente porque sabia que a saúde do bebê que nascia dependia do pré-natal. Então ele criou esse serviço de pré-natal na maternidade. Hoje até vai ser um centro de autismo lá Sim, eu vi maravilhoso centro de autismo. Exatamente no prédio onde era o instituto. Uma gravidez sem um acompanhamento. Sem um acompanhamento. E hoje, aqui eu vou dar o dado que eu ia dar, que simboliza tudo isso. Hoje nós temos a maior maternidade pública do país, que é a nova maternidade Evangelina Rosa. E até hoje, nós estamos no mês de maio já, nos primeiros 4 meses só teve 2 mortes registradas no Piauí, mortes por complicação de maternidade, né? De parto e tudo. Sim. Então, assim, a mulher piauiense que é gestante e que precisa do serviço público, ela hoje está segura no estado do Piauí, né? Isso é um motivo da gente reconhecer essa evolução que o César está falando. Olha, essa coisa que o secretário fala é tão importante. Agora, no dia 9 de maio de 25, meu pai, se vivo estivesse, faria 100 anos. Meu pai é de 9 de maio de 45. Não. De 25. 45 é o meu. 25. Tem 80. E ele olha o dado que eu vou dizer aqui. De cada 10 pessoas que nasciam naquela época, morriam 5. Verdade. Meu pai disse para mim, olha, meu filho, eu escapei. Como assim, pai? De cada 10, morriam 5. Quer dizer, só em nascer e ficar vivo já era uma vitória. Hoje é muito mais do que isso. Aqui da nossa geração, para quem ainda tem uma avó viva, vá perguntar a ela. Na minha família mesmo, minha avó por parte de mãe, acho que perdeu 4 filhos, se eu não estiver enganado. Como é essa comunicação? Perdeu 4. Perdeu 4, né? E era esse, meu pai perdeu 2 irmãos, né? Ele viu o irmãozinho dele pequenininho morrer. Então hoje ele chora, papai. Mas imagina mesmo. Ele ainda hoje, quando fala do irmão dele, aí ele fala, daqui a pouco ele começa a lembrar desse sofrimento que ele teve pequenininho. E chora. Eu agora falando no secretário, falando que o pai ainda hoje chora, a história da memória afetiva. E eu lembro de um amigo nosso, comum, depois você vai saber quem é, que ele, viajando comigo aí pro interior, disse assim, professor, você pode entrar nessa estrada medicinal aqui. Ele ia falar, eu não esqueci esse negócio. Ele contava essa história, ele queria ser falante, pode entrar nessa estrada medicinal aqui à direita? Bom, vamos falar aqui, secretário, a gente já pode? Vamos aqui, o papo do CONSAD, né, que é o Conselho, né, Nacional dos Secretários de Estado da Administração, né? Ou seja, é um conselho de todo o Brasil. E hoje, atualmente, você é presidente desse conselho, já foi também vice-presidente, né, antes de se tornar presidente. E eu tenho uma curiosidade.
Vamos lá para as perguntas aqui. Vai falar na sequência aí. Como é que acontece essa escolha? Como é que acontece essa eleição? Qual a importância desse conselho, né, deste órgão, dessa instituição? Como vocês se reúnem? Qual é a periodicidade e do que se trata quando vocês se reúnem? Se tem uma sede, existe uma sede fixa? Em que estado fica do Brasil? Muito bem. Começando pela última, o CONSAD, esse conselho que você está falando, Sim. um conselho formado pelos 27 secretários de Estado, né, os 26 estados federados, mais o Distrito Federal. A sede fica lá em Brasília, né? Ele foi fundado em 2002, é um dos mais antigos desses conselhos federados, né? Conselhos de representantes da gestão estadual. Né? Sem dúvida nenhuma, é dos mais consolidados também em termos de visibilidade, de responsabilidade, de papel social para alcançar. Eu assumi a presidência eleito pelo colegiado dos secretários, que é um conselho que elege o seu presidente a cada 2 anos. Sim. Então, eu fui vice-presidente ano passado, 2024. Mas aí fica a pergunta, só lhe interrompendo. O senhor mostrou interesse, você se candidatou ou essa escolha... Existe um processo eleitoral. Certo. Porque existe um processo... É uma associação, chapas, né? Então, É uma associação. Ok. Em que os membros da associação são os estados. Ok. E os estados são representados pelos seus secretários. Muito bem. Então, é uma associação de estados. Então, é um ente federativo, mas de natureza privada. Assim como tem dos secretários de Fazenda, tem dos secretários de Planejamento, Sim. dos secretários de Saúde. O senhor foi vice de secretário, secretário de qual estado? O presidente era do Amazonas, né? Sim. O Fabrício Barbosa, muito meu amigo. Isso em que ano? 2024. 2024. E aí tem uma história, né? Porque eu assumi a secretaria em 23, e aí teve uma eleição para conselho fiscal, eu fui conselheiro fiscal. E a conselheiro fiscal houve a vacância da primeira vice-presidência. E aí, numa das reuniões do conselho, eu me candidatei. Você se candidata, porque tem é aberto um processo e você apresenta a candidatura para o conselho. E há uma votação, e o resultado da votação é registrado em ata e, enfim, faz todo o processo formal, né, de nomeação e de posse do presidente, com os documentos, cartorários, essas coisas. E aí o mandato do presidente se encerrava 31 de janeiro de 2025. Então eu me candidatei à presidência. Em 2024, hein? Em 2024 eu estava vice-presidente e me candidatei à presidência. Sim. E fui eleito por aclamação. Sou muito grato pelo apoio que os colegas secretários me deram. Porque realmente eu tinha ali uma intenção, como você está dizendo, eu tinha uma intenção, uma vontade de fazer um trabalho, como a gente defende o nosso estado do Piauí como um estado a ser respeitado na federação, como São Paulo como o Rio Grande do Sul como o Distrito Federal o Piauí também tem que ser respeitado. Nós temos e eu procurei, de alguma isso. maneira, colaborar com eles, pedindo naturalmente apoio para um determinado projeto de fortalecimento da instituição, do próprio conselho, né, que faz diálogo com o Ministério da Gestão, com todos os ministérios, naturalmente, mas hoje a gente tem um Ministério de Gestão e Inovação no governo federal, que é quase como um espelho para as nossas secretarias de administração, né? Porque as competências da União referentes à gestão são assumidas no âmbito dos estados pelas secretarias de administração. Então a gente dialoga muito com o Ministério. E aí as boas práticas, as exitosas, de certa forma, o que a gente faz são compartilhadas entre os outros estados. A gente faz ordinariamente 4 reuniões anuais. Sim. Né, sempre uma em um estado, prestigiando um secretário, um governador que convida para a gente fazer essa reunião de conselho lá. Esse conselho delibera justamente sobre projetos de lei, sobre iniciativas que o governo federal precisa tomar. Então, por exemplo, há uma mudança na legislação que afeta a vida do servidor público, do aposentado, a gestão patrimonial dos imóveis do Estado, os processos de compras, licitações. De algum secretário que fez no estado dele, deu certo. E tem as boas práticas que a gente boas compartilha. Práticas, né? Então os a gente casos costuma, exitosos. exatamente, compartilhar as boas práticas
e lutar por melhorias no âmbito regulatório, no âmbito do ordenamento jurídico nacional também. Agora, uma pergunta aqui que está na minha cabeça. O salário é bom, secretário? Não é. É um cargo pro bono, né? É um cargo que a gente assume só na missão de secretário. Descontrair um pouco. A propósito dessa conversa do secretário, eu queria lhe perguntar, secretário, você está no segundo ano de gestão. Está no primeiro ano? No terceiro já, né? Mas assim, eu digo no CONSAD. No CONSAD, sim. Como vice-presidente, agora como presidente. Pronto. Tem aí, nesse período, alguma coisa que você já pôde observar em outro estado que pode ter uma aplicação efetiva no Piauí? Há várias coisas. Já está aplicando alguma delas, por exemplo? Já. Então, assim, é até interessante. E um ambiente de convivência. E a gente está levando para os outros estados Sim. também muitas boas práticas também, né? Porque, na verdade, voltando até ao começo da nossa conversa sobre Secretaria de Administração, que faz, né? Isso. Eu vou dar aqui um panorama da secretaria que eu estou responsável hoje, né? No meu caso, eu cuido de concessões e parcerias público-privadas. As PPPs. Né? Das PPPs. Eu cuido da gestão de pessoal, então, a gestão dos servidores, dos cargos, dos concursos, do pagamento dos servidores, das verbas, licenças, perícias, enfim, da saúde do servidor. Eu cuido do patrimônio imobiliário do Estado, né? Então, os imóveis do Estado, tanto aqueles que são para regularização, inclusive aqui a gente está numa área que foi já objeto de ação do ProURB, que é o Programa de Regularização Fundiária do Estado, para as pessoas que moram em terrenos do Estado. Então, a gestão imobiliária, a gestão dos contratos, que é as licitações que servem a todo o governo para poder também contratar todos os serviços que são comuns a todas as secretarias, como aluguel, móveis, limpeza, segurança, terceirização de mão de obra, tudo, né? Material de expediente, isso tudo que é comum, que a gente precisa para o nosso dia a dia, água e tudo. Combustível, tudo enquanto. E a gente cuida também dos espaços públicos, espaço da cidadania, né? Esses espaços onde a gente tem mais de 50 unidades, estamos em 60 unidades, em que a gente reúne serviços do Estado nesse mesmo espaço para facilitar o acesso da população. Então, além de tudo isso, a gente faz governo digital, ou seja, a tecnologia que é necessária para fazer a boa gestão internamente. Então, os processos, através do processo eletrônico, a gente coordena o sistema, o Comitê de Gestão do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação do Estado. A gente coordena a implantação das metas, dos indicadores de execução das metas de governo, que é monitorada pela Secretaria de Planejamento, junto com o governador, e a gente cria as ferramentas necessárias para que isso seja bem executado. E, além disso, temos a Escola de Governo, que é a formação dos servidores públicos. Então, eu tenho toda a área de formação dos servidores. Você está vendo aí, um leque de competências, de atribuições, que não estão vinculadas à execução direta, das políticas públicas, mas que a gente precisa, então, ter contato com os outros estados para aprender e ensinar, né? Secretário de Administração trabalha, professor. Muito. O que eu acho mais interessante e oportuno nessa... sério, é muita coisa. É muita coisa. Falta fôlego, né? Não, secretário, o que eu acho mais importante, eu inclusive penso aqui, que esse nosso papo aqui ele é bastante pedagógico, por isso. Sim, a nossa intenção a maioria pensa mesmo que quem trabalha, como eu ia dizer naquela hora, é o secretário de Saúde, é o secretário de Segurança e de Educação. Mas se não tiver uma boa base a sustentar toda essa demanda, não anda. Tem uma frase muito interessante, você certamente conhece, que é da administração, que diz assim: ninguém planeja fracassar, mas fracassa porque não planeja. Sim. O que a gente está vendo é que a gente tem uma estrutura de planejamento muito bem feita, muito azeitada, e é por isso que o trabalho flui com certa velocidade, né? É verdade. Funciona bem. É verdade. Eu estava vendo hoje essa coisa do espaço digital, de cidadania digital. O governador está mesmo nessa vibe aí que, né? Rapaz, é outra coisa importante, essa coisa da inclusão digital, né? A gente estava falando assim, todos hoje têm acesso à escola, de qualidade no ensino médio, os jovens e adultos estão fazendo aquela alfabetização dos jovens e adultos, a gente viu uma formatura linda outro dia, 9 mil adultos, senhores, senhora de até 86 anos lá, animada, que vai poder fazer o ensino fundamental agora, vai poder evoluir nos seus estudos, isso é muito bonito.
né, não deixar ninguém para trás, né, que é o lema que o governador Rafael sempre nos alerta, né, faça, mas não esqueça de ninguém. Né? Então, a gente está falando de todos esses serviços, mas estava esquecendo um pouco de lembrar que o digital que a gente faz precisa de letramento também. Claro que por isso que a gente continua tendo os espaços físicos da cidadania, para que as pessoas estejam lá presentes, né? Estejam lá daqui uma aguinha aqui, estejam lá presentes, possam conversar pessoalmente com o servidor, porque não tem acesso à internet ou não tem acesso ao letramento digital. E a gente agora passou para essa nova fase. O secretário de Segurança fazendo sua parte, porque o Instituto de Identificação agora passa a se chamar Instituto de Cidadania Digital, porque nesse conceito de governo que não deixa ninguém de fora. Marcelo Mascarenhas. O Marcelo Mascarenhas, que é o líder desse projeto lá da Secretaria de Segurança Pública, já tem essa consciência. A cidadania hoje, para ser plena, tem que estar dentro do mundo digital. E a identidade, né, a carteira de identidade nacional, que tem os dados de reconhecimento facial e os dados digitais de todos os cidadãos, é o que permite você ingressar nesse mundo, né, dos serviços digitais. E a gente criou um espaço ali no centro da cidade. Bonito espaço. Bonito, espaço bacana. Tem muita gente ainda tentando entender o que é aquilo. Aquilo vai ser a origem de uma revolução ali, viu, professor Damião? A gente percebe aqui, eu pelo menos percebo aqui, conversando com o secretário, o entusiasmo dele. Apesar de ser uma tarefa difícil, né, porque dá conta de tudo, como você falou, de toda uma administração estadual, você parece que gosta muito do que faz, né? É verdade. Então, quando a gente não faz o que gosta, professor, é ruim demais. Embora tenha um aconselhamento de aprender a gostar do que faz. Exatamente. Né? Se você está fazendo, dê um jeito de gostar. Mas quando a gente gosta, já é melhor. É fácil. Mas me diga uma coisa assim, nessa sua experiência, né, na Secretaria de Administração, eu queria que o senhor falasse assim, de uma coisa que lhe deixou feliz, de um momento feliz, um momento de satisfação. E também falasse de um momento assim difícil, peso. Alguma dificuldade que você bateu tenso. Eu não diria nem que tenha talvez lhe deixado um pouco desanimado, entristecido. E o que você mudaria se dependesse só de você hoje na sua pasta, na administração estadual? Sabe, hoje se eu pudesse mudar isso assim, se fosse só dependesse da minha canetada, da minha assinatura, eu mudaria isso, disso para isso. Rapaz, são perguntas difíceis de responder, que são um pouco existenciais, assim, né? Tem muito a ver com isso. Vou até me ajeitar na cadeira aqui, para ver se o corpo ajuda a mente. Isso aí vai mostrar a sua personalidade. Essa última aí me ajuda a responder as primeiras, né? Pronto, quem sabe? É a tal da deixa. A deixa, essa última aí da foi caneta. Boa. Não, porque é o seguinte, claro, eu ia deixar, era plim, e deixava todo mundo motivado, como eu tô me sentindo. Assim, pá, de repente todo mundo, eu tô acreditando, eu quero, vamos lá ajudar. Baixar um decreto de baixar ânimo. Um decreto de ânimo. De ânimo, pronto. Aqui. Mas aí, essa seria a minha medida imediata. Seu desejo. Minha medida imediata. Mas não dá para fazer numa canetada, né? Mas, enfim, mas se você entender a minha inspiração, né? Mas muito boa. Pronto, eu ia tocar nisso. Eu ia tocar no lance da inspiração. E o momento difícil, assim? Não, então, triste. assim, eu acho que vou tentar usar essa coisa, né? Os momentos mais difíceis são aqueles que você vê o desânimo tomar de conta da equipe. A insegurança, a incerteza, você vê seu time ali. Morosidade, desleixo. Não vai pra lugar nenhum. Só reclamando. Não é esse, não. Eu digo a falta de visão. Não falta muito no projeto. Desesperança. Desespero. Como se fosse assim, rapaz, não sei se isso aqui é o melhor para mim. Eu não... Entendi. O que é que eu estou fazendo aqui? O governo é assim, o governo começa, contagem regressiva. É menos um dia, menos 2 dias, menos 3 dias, menos 4 dias. Assim. Então, a vida é assim. O senhor está falando do senhor. Como eu penso. Aí você está falando de você. Eu digo, o que mais me gera descontentamento no trabalho é quando eu chego num lugar que a pessoa está achando assim, mais um dia. Aí eu meio que me desconecto ali e fico, como é que eu vou fazer para puxar essa pessoa? Entendi. Para animar essa pessoa, para fazer ela acreditar. Cada pessoa tem uma razão para viver, né? Secretário, uma reunião nossa, você apresentou um ditado, salvo engano, egípcio, em que você dizia assim, se você quer ir longe,
Não, se você quer ir rápido, vá vá só. sozinho. Se você quer ir longe, monte um time. Então, essa coisa de construir um time, eu sou muito afeito, muito apegado, com todo zelo, às palavras. Por isso, quando a gente fala assim de motivação, a gente vai pegar na origem, é motivo por uma ação. Passa rápido. Eu lembro de uma frase dita pelo Mandela. O Mandela, depois de 10 anos preso, o policial chegou lá e disse: Mandela, rapaz, assina isso aqui que tu tá livre. Ele disse: não, amigo, você não entendeu. Eu tenho uma causa, não é uma motivação, eu tenho uma causa. A minha causa é a liberdade do meu povo. O que adianta eu ficar livre e meu povo preso? Era a história que você estava colocando aqui do apartheid. Então eu pergunto assim, você como secretário, porque o secretário Samuel, ele está num time. Olha lá, você pega assim, o Chico Lucas, secretário. Você pega o Samuel, secretário. O Austin, secretário. O outro Austin, Bonfim, secretário. São todos jovens, mais ou menos aí na sua faixa, eu imagino, um pouco mais, um pouco menos. E todas pessoas que são verdadeiros líderes, que lideram suas equipes, seus times. A mesma coisa acontece com você. Se você, de um momento ou outro, não tiver inspirado, motivado, conduzindo o povo com esperança, é você que tem que estar lá na frente mesmo. Quer dizer, você nem a esse luxo pode se dar de não estar motivado, porque senão, se você se desmotivar, os que vêm atrás. E se estiver um pouco, não pode nem demonstrar. Não né? pode. Não pode demonstrar. Que é o nosso papel, né? Eu costumo dizer, Samuel, quando eu vou para a sala de aula, daqui a pouco eu vou para uma sala de aula com 7 alunos. Ainda, professor. Você dá aula ainda, E professor? gosto. E aí eu digo sempre, vou animado. Eu digo Não, sempre, só ó, vai meu me amigo, dizer agora que é de aqui história pode a ter aula. 5, pode ter 10, pode ter 20, a minha inspiração é a mesma. A animação é a mesma. Porque a gente tem uma entrega para fazer. A gente tem que dar uma aula de excelência, porque senão aquele aluno não vai querer ser professor. Ele olha assim, pai, eu vou ser professor inspirado em A, B ou C, mas não em C ou D. Então, completando aqui que você fez a pergunta meio existencial, eu queria lhe perguntar, nesse período já de secretário, teve alguma coisa que você já queria ter feito e que não fez, e já era o tempo? Não, tem várias. Não, eu digo uma coisa de muita relevância que você viu que por não tê-la feito, uma especificamente, é a coisa de não ter feito. Sabe que às vezes a gente peca. peca. Fazer? Sim. Se prepare que as perguntas agora vão... Vamos começar com... Eu tô gostando. Porque ajuda a gente também a pensar... É bom. A pensar melhor, né? Não, assim, ó, tem um negócio... Eu vou falar aqui o que me vem na cabeça, que talvez não seja nem o que você está perguntando propriamente, mas eu tenho uma fixação, uma obsessão, que eu acho, não sei, uma ideia fixa, né, que a gente chama, né? Sim. Tem uma ideia fixa de que o rendimento no trabalho depende do ambiente de trabalho, físico. Em boa medida. Sim, sim. Assim, por exemplo. Faz sentido a demais história das isso. condições de trabalho. Sim. Condições ambientais de trabalho. Que na saúde do trabalhador chama de ambiente de trabalho mesmo. Então, Sim. eu preciso estar me sentindo bem naquele... Como quem vai para uma festa, aí tem lá no convite exibível. Isso. Aí tem lá traje e tal. Aí, se você não for no traje, Passeio você não se completo. sente bem, correto? É uma questão social, assim, uma questão do nosso homem como ser social, mulher como ser social, precisa desse sentimento. Se sentir partícipe. Daquele ambiente. Então, uma coisa que eu penso em resolver isso. Deixar os servidores num ambiente que ele se sinta feliz naquele ambiente. Bem, sabe? Aqui é o lugar bacana de eu trabalhar. É porque de uns tempos para cá ficou assim, uma sala Google. Porque eu trabalho no Google, deitado num puff, joga de sinuca. Não é isso. O Rodrigo ali, hoje veio de short, você viu ali. Exato, mas ele tá achando que ele tranquilo, tá à vontade. Deixa que amanhã ele é demitido por causa disso aí, viu? Não pode. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem que criar um ambiente que as pessoas se torcem. E aí eu fiz uma experiência. Vocês conhecem o centro administrativo, foi construído lá no século XX. Lá no século XX, mas nos anos 70 do século XX. Sou Alberto Silva. O arquiteto Raimundo Dias projetou ali, anos 70, inspirado ainda no brutalismo, naquele período da arquitetura moderna, de você usar concreto, espaços vãos livres. Sim. E tal. Tudo a ver com o nosso clima, com aquele local na beira do rio, ali na margem do rio Parnaíba. E aí eu chego lá em 2023, 50 anos depois do projeto, e está todo... Não tem nada a ver com o que ele projetou. Então a minha primeira sensação sobre o ambiente é essa. Como é que eu faço para transformar isso aqui
num ambiente que fica todo mundo se sentindo assim como o arquiteto planejou lá no começo. Né? É difícil fazer isso. Mas é um olhar importante que nem todo mundo tem essa preocupação ou essa sensibilidade, secretário. Eu acho então, o que eu estou fazendo lá? Eu estou fazendo intervenções com limitação de recursos. Sim. Por exemplo, eu fiz uma medida lá, eu cheguei e olhava e vê, sabe quando você vê terreiro, que é uma terra Sim. e um matinho nascendo, e aí cai umas folhas da árvore, aí vem o cara no outro dia da limpeza, ele varre as folhas, mas deixa lá o terreiro. Aí eu fico pensando, rapaz, o que custa a gente fazer um jardim? Assim, eu fico pensando, se custa muito dinheiro, grama. Por que no governo não pode ter uma grama, um negócio bacana pra gente... Atitude. Aí eu peguei e chamei a equipe lá e disse assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, quem é o jardineiro aqui do centro administrativo? Eu disse, não tem jardineiro. Eu disse, lascou. Por isso, então, tá certo. Se não tem jardim, porque não tem jardineiro. Até as grandes histórias filosóficas de jardineiros, né, que inspiram a gente a cuidar e tal. Disse, nem isso eu vou conseguir fazer aqui. E a gente fez uma intervenção só em um espaço, que é a frente ali do prédio da administração do E ficou edifício. Bonito? Ficou bacana? Rapaz, ficou bem simples, só pedrinha, umas plantinhas e grama. Mas a gente já percebe o cuidado. Moço, aí a pessoa tira selfie, chegando para trabalhar, tirando selfie para trabalhar. Chega no trabalho, ela diz assim, cheguei para trabalhar, estou saindo do trabalho. Por quê? Porque é um ambiente legal para ela compartilhar, inclusive. Né, para ela conviver. Aí eu estou tentando criar essa é uma sutileza. É uma sutileza, mas que faz muita diferença. Gera um bom sentimento, né? E eu estou tentando fazer isso nas salas lá dentro, mas custa dinheiro. Aí eu estou tentando fazer de formas inovadoras lá. A gente está criando ambientes que os servidores consigam se sentir bem no ambiente de trabalho, né? Que é um gasto, esse é um gasto que a gente tem que ser muito responsável, porque é com dinheiro público. Claro. A população paga imposto, é para ter serviço público. Não é para ficar embelezando o prédio do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade do serviço tem a ver com a qualidade do rendimento do servidor. E aí, para o servidor render bem, eu tenho que ter um básico ali de condições, né? Então, a gente vai buscando equilibrar e eu acho que assim, e se eu puder deixar alguma marca, é a marca do cuidado pela administração. Muito bem. É isso que eu quero, antes que eu esqueça aqui, contar aqui uma história que a gente estava falando aqui de trabalhar, se sentir bem no trabalho, né? À vontade. Você falou aí das salas Google, falou do nosso amigo aqui, o Rodrigues, que veio de bermuda. E eu me lembrei de uma história... Pode ter vindo, era de bermuda também. Eu me lembrei de uma história... Na próxima você fica à vontade. Já tem a corrida também, né? Depois? O jornal antes da Pioneira, antes da TV, né? Mudar o nome para TV Cidade Verde. Mas sempre eu fazia o horário na rádio à tarde, quando já saía, já ia correndo, subia da rádio para a TV, né, maquiava, botava o terno, passava lá com o Luiz Carlos Maranhão, que era o nosso diretor de jornalismo, e ia para o estúdio. No sábado, o jornal de sábado, eu não trabalhava na rádio. Né? E então eu ia de casa direto para a televisão. Um belo dia, de vez em quando, ia de bermuda. Um belo dia, eu já sentado, da cintura para cima, terno, camisa, gravata, bermuda. Entra no estúdio o Dr. Jesus Tágera. Aí tu fica sentado lá escondendo as pernas. Fiquei conversando. Eu só pude levantar depois que ele foi embora. Claro, ele ia só falar que é isso. Ele não ia dar essa bronca toda. Mas a gente... Gelou. Em respeito, né? Poxa, o Dr. Jesus é uma pessoa muito séria. Eu lembrei disso. E eu rezando aqui, doutor Jesus, saia do estúdio, eu quero me levantar. Essa história ele não sabe não, né? Não, claro que não, rapaz, claro que não. Mas eu lembro disso com carinho, sabe? Depois disso, nunca mais eu fui de bermuda para não arriscar, apresentar o jornal. Eu queria voltar a isso que você colocou, secretário, da marca, né? A marca, da identidade. Você está colocando aí. Eu tive um professor que é muito conhecido, é um grande conferencista, palestrante, Mário Sérgio Cortella. Eu fui aluno dele no doutorado. E ele dizia uma coisa que sempre eu me reporto, porque... Cortella, aquele conhecido palestrante? Ele dizia sempre uma coisa que é interessante, que ele falava assim, olha, você não vai ser lembrado porque é mais feio ou mais bonito, você vai ser lembrado pela obra que você fez. Sim. Aquilo que você faz é o que fica. Um livro que você publicou, uma música que você fez, um bom trabalho no trato com as pessoas no cotidiano, que é uma experiência de vida que realmente a gente sente nas pessoas. Então, eu queria lhe perguntar sobre isso. A gente já tem visto
eu acho até que é meio público já, que o atual governo e os secretários nessa mesma linha trabalham muito na ideia de formar boas lideranças. Pessoas que vão para além do momento, que pensam a vida para além da gestão, porque a gente não vai ser lembrado, repito, apenas porque é assim ou assado, mas pelo que a gente faz, por aquilo que a gente realiza. Você está colocando a ideia, achei fantástica a ideia de um pequeno jardim que é uma marca já de alguém que está cuidando. Porque um olhar diferenciado, né, professor? É porque o lugar onde você está... cuidado. Rapaz, a sensibilidade, o fazer diferente, o fazer com zelo, como o próprio Cortella fala no capricho, ele até diz que capricho é você fazer bem as coisas que você faz nas condições que você tem, enquanto não há condição de fazer melhor o que você faz bem. Ele usa esse trocadilho. Mas é fazer o que você pode com o que você tem. Agora, quando a gente tem visão e não viseira, a gente faz mais. É o que você está colocando aí. Eu lhe pergunto, dentro dessa lógica aí, a nossa secretaria, hoje eu vi uma matéria no jornal e eu queria lhe perguntar sobre isso. O jornal falando, César, da diferença salarial ainda entre homens e mulheres. Não sei se você viu essa matéria. Não, hoje não. E ele coloca lá que... Isso é uma realidade conhecida, né? Ele coloca lá, inclusive várias pessoas falaram, que cuidar bem do servidor público é cuidar para que essas diferenças diminuam. Há alguma coisa nesse sentido pensada? Sim, bem, aí a gente entra para essa área que eu também tenho me esforçado para conseguir enfrentar, né? A desigualdade no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que no ambiente público, político, existem as preferências políticas, as preferências partidárias, as preferências de interesses, as preferências. Sim. Então, assim, quando a gente está falando de gestão, mas gestão no ambiente político, a sociedade escolhe um mandatário para governar por um tempo. Mas esse mandatário disputou com alguém que o rejeita e que vai mobilizar todos os seus apoiadores, aquele que é da oposição, para tentar tirar esse grupo do comando. E assim, isso a gente chama de regime democrático, que é aquele que permite qualquer grupo social ter chances de governar. Isso. Né? Então, nesse clima de tensão, por exemplo, as pautas da luta pela igualdade de gênero, elas passam por esse conflito. Né? Então, para a gente que é do campo que a gente chama um campo político progressista ou de esquerda, ou que se preocupa com a justiça social acima dos democrático outros, mesmo. Democrático, que se preocupa com a justiça social, com a redução das desigualdades, com a erradicação da pobreza, antes das outras coisas. Isso. A gente se preocupa, né? O nosso campo político está por aí. A gente tem uma responsabilidade de cuidar dessa questão da igualdade de gênero. Né? No caso do serviço público, a gente já superou isso há um tempo. Né? Então, com o regime constitucional de 88, os concursos, normalmente, você passa para juiz, você passa para delegado, você passa para promotor, você passa para servidor analista, para auditor fiscal, e mulheres e homens ganham as mesmas coisas. Sim. O que a gente percebe na administração pública é que os cargos de alta liderança já começam a ser oportunizados, começam a ser oportunizados mais para homens do que para mulheres. E aí, aí começa a vir aquilo que a gente chama do machismo estrutural. Né? Porque, na verdade, a gente nem percebe, machistas que somos, nem percebemos que estamos querendo manter esse status para se preservar. Né? E aí as decisões começam a vir contaminadas por esse machismo estrutural. Então, é interessante que as decisões que a gente tem tomado, por exemplo, lá na Secretaria de Administração, você conhece, os cargos de alta liderança estão bem divididos, né, comparado com a regra geral, entre homens e mulheres. A gente costuma ter uma superintendência que é a de licitações e contratos, que a superintendente, as 3 diretoras são mulheres, na outra o superintendente é homem, mas as 3 diretoras são mulheres, e a gente vai tendo esse cuidado na hora da escolha. Né? O processo de formação de lideranças tem que ser focado também em preparar as mulheres para a liderança no ambiente de trabalho. Então, a gente tem uma escola
que forma gestores, que você conhece, os projetos lá, e a gente tem feito uma série de trabalhos sobre liderança feminina, né? A gente tem dado espaço para a Secretaria das Mulheres, né, que é liderada lá pela nossa amiga Zenaide, para que essa pauta venha sempre em primeiro lugar na hora da formação e da capacitação no ambiente de governo. Então, a gente tem feito o nosso papel, né, de preservar esses princípios e buscar vencer essa barreira, né? Essa grande barreira para que as mulheres alcancem um espaço de destaque que de fato tem todo o direito, né? Secretário, uma pergunta bem pessoal aqui, né? Já mestre, doutor, né, secretário, presidente aí do Conselho Nacional, quais são os seus planos, assim, seus projetos para um futuro próximo, não muito longínquo, não, como pai, como secretário. Eu antigamente via como advogado. Essas perguntas. Eu vi essas perguntas assim. Eu sou um tipo de pessoa que não planeja muito o futuro longo. Então você fez bem de perguntar o futuro próximo. Futuro próximo. Futuro muito longo, eu não tenho ideia. Pertence. Até porque muda muito. De acordo com o futuro próximo, o longo vai mudando também. Eu vou te dizer o que eu penso. Né? Eu penso em me tornar capaz de fazer mais do que eu faço hoje. Sim. Bem mais do que eu faço hoje. Só lembrando que o dia vai continuar com 24 horas. Então, é isso. Então, assim, só lembrando que continua 24 horas. Tempo, né? Eu tenho essa assim, o meu plano é o quê? Hoje eu considero que, claro, com as limitações que todo mundo tem, eu considero que tenho a capacidade de exercer a função que eu estou exercendo. Mas eu gostaria de exercer ela de forma ainda muito mais eficaz. E gostaria de exercer funções ainda com muito mais impacto para o bem da sociedade que eu tenho a oportunidade hoje. Não sei, agora não sei o quê. Eu só tenho me preparado para suportar emocionalmente, na minha estrutura familiar, fisicamente, a saúde, né? Eu ia falar que seu filho, quando foi definir seu dia a dia, acorda, toma café e vai trabalhar. E só vejo à noite. Por isso que eu perguntei também, porque tem essa coisa. Por isso que eu perguntei, não só como advogado, como secretário, mas como pai de família também. O que eu tenho feito? Porque eu acho que vai chegar o tempo também de você querer ficar mais tempo com a família. O que eu tenho feito? Eu não tenho desperdiçado os momentos. Então, assim, o que eu percebi? A rotina. Minha mãe é muito sábia. Ela sempre trabalhou muito, meu pai sempre trabalhou muito, e eu sempre os senti presentes. Então, quando eu fui ficando adulto, casei cedo também, com 25 anos eu já estava casado. Eu também. E aí eu perguntava para minha mãe sempre, assim, me aconselhando, né? Mãe, não tinha filha ainda, eu pensei, mãe, como é essa história do tempo? Porque assim, eu fazia doutorado na época, tinha passado num concurso para analista do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu morei lá, né, 6 anos em Minas. E eu estava lá e pensando, mãe, como é esse negócio do tempo e tudo, como é que a gente se organiza quando a gente tem filho? Aí, beleza, tive filho, sempre com esse conflito. Ele dizia, meu filho, o que a gente tem que dar é o tempo de qualidade. Sim. Então, assim, olhe bem nos olhos do seu filho, veja o que ele está precisando, esteja sempre atento, e quando você estiver com ele, esteja realmente presente. Marque presença. Então, eu sempre estive muito atento a essa responsabilidade, mas eu sinto falta realmente de passar mais horas convivendo. Mas eu tenho feito, o final de semana eu tenho regularmente convivido na casa do meu pai, do meu sogro, com os meus sobrinhos, com o tempo que tem ali, aquele tempozinho de lazer ali, eu costumo não falhar, né? Antes eu no começo do governo, eu trabalhava sábado, domingo, de noite, de madrugada, chegava em casa de manhã. Depois eu comecei a perceber que eu poderia estar sacrificando aquilo que é o mais importante. Exatamente. E aí eu comecei a equilibrar essa convivência familiar agora. E agora estou com o desafio da saúde pessoal, porque aí se você ou está no churrasco com a família, ou você está trabalhando muito. E se a saúde, que hora que você cuida? Né? Aí agora eu estou já voltando para essa fase agora. Olha, secretário, com mais de 40 você acabou de colocar uma situação aí que a mim me toca muito. A minha mãe faleceu agora há 1 ano atrás. E a mamãe dizia sempre assim, olha, vocês valorizem a mãe de vocês. Depois vocês vão ver, naquele jeitão dela.
E eu confesso aqui, secretário, que eu sabia que a mamãe ia fazer falta. Óbvio, mas não sabia que ia fazer tanta falta. E se eu tivesse a menor inteligência, a melhor sabedoria nesse sentido, eu teria muito, mas muito mais. Isso aqui até digo para você agora, porque você tem sua mãe e seu pai vivo, você só... Nem pai, nem mãe. Mas eu digo para todo mundo que nos escuta aqui agora. 6 anos que eu perdi. Aqui, inclusive, está aqui nessa obra que eu ia lhe dar, mas você disse que já tem, eu vou lhe dar outra. Mas nós vamos conversar sobre ela. Ele diz aqui, uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento e a outra é sabedoria. Muita gente acessa a informação, mas não desce para o nível do conhecimento. E muito menos ainda desce para o campo da sabedoria. Então, aqui falando que a gente está falando de pai, mãe, de filho, de família, essa família clássica que a gente conhece, rapaz, sábio é quem valoriza os pais que tem. Porque uma coisa, César, é você ter o pai que tem, outra coisa é você nem saber que tem. O maior livro de história. O rapaz e mãe. Rapaz, olha, é a Bíblia. O clássico, Marx diz o seguinte: aquele ou aquela que não sabe o que procura. Às vezes até encontra. Mas como não sabe o que procura, não sabe o que encontrou. Nunca. Não sabe o que encontrou. Porque não sabe exatamente. Não encontra nunca. Então, é o conhecido perdido. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, professor. Então, assim, secretário, é sério isso aqui. Porque a gente precisa, nessa fração do tempo que a gente tem, porque um pé de manga vive quanto tempo, se bem cuidado? O lado de casa tem quase 50 anos. Olha. Então, e nós não sei se dá, mas deve dar. Tem árvore que vive 100 anos, 200 anos. A gente vai viver 80 nessa expectativa atual, 85, 90. Vamos lá. Senhor, eu quero chegar a 100, professor. Ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sei, claro. Há um conceito de experiência, que experiência não é extensividade, é intensidade. Por que alguns garotos, como ela lá, que tem 20 e poucos anos, às vezes vive mais do que a gente com 60? Porque eles são intensos. Eles vivem um momento curto, mas é um momento intenso. Às vezes a gente passa... Aquelas pessoas, não sei se você vai se enquadrar, César, que dirige sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo lugar, só repetindo. Não é intenso, não vive intensamente. É disso que eu estou falando. Então, assim, se você está num churrasco de 2 horas, que seja um churrasco intenso. Se você está com seus filhos ali por 3 horas, professor, que seja intenso. É sobre isso. Eu não sei se a minha condição é dessa coisa do TDAH, eu sou hiperativo, sempre fui. Na infância é bom, adolescência é suportável, na vida adulta é difícil. Imagine agora que eu estou entrando na terceira idade. Mas eu sempre brincava, se não for para transbordar, eu nem pingo. Boa. É boa, né? Se não for para transbordar, eu nem pingo, rapaz. Porque assim... Sabe, se não for para eu me emocionar, se não for para eu curtir, se não for para eu ser feliz, ou pelo menos para ter raiva. Mas tem que ser intenso, verdadeiro. Mas eu acho mesmo. Que e eu sou intenso. Então, secretário, nesse momento aqui, en passant da diferença do campo da gestão, e você falou do cuidado dos eles, se você quiser ser lembrado na frente pelo cuidado, pela identidade com as pessoas, com o zelo, eu queria lhe perguntar, qual é o grande projeto do secretário Samuel para ainda essa gestão do governo Rafael no campo da administração? Que é que você disse assim, se eu fizer isso... Você sabe que a Secretaria de Administração, ela por não ser focada em uma só política pública, ela tem essa dificuldade, né, para você saber qual é o seu grande projeto. Eu recebi algumas missões específicas, né, especiais e grandiosas do governador. Uma delas é a destinação dos imóveis públicos para uso realmente que enriqueça a sociedade, né? Então a gente está com esse projeto que deve ganhar uma outra dimensão daqui para frente, que é pegar os imóveis que pareciam não servir para nada e transformar esses imóveis em vivos novamente e de grande utilidade pública, né? São prédios valiosos, prédios que estão no centro das cidades. Você anda em Valença, você anda em Picos, você anda em Parnaíba, você anda em qualquer outra cidade do interior, você vai encontrar imóveis dos anos 80, dos anos 70, que estão lá sem uma utilização,
por vários motivos, porque o Estado ficou menor, os servidores ficaram menor quantidade. Mas sempre há um destino a dar, né, mas a gente precisa encontrar, porque é um patrimônio imobiliário. Quem é que não quer ter um imóvel? E o Estado tem tantos imóveis, ele me deu essa missão e a gente precisava romper uma série de dificuldades burocráticas para garantir uma boa destinação para isso. E agora a gente começa uma onda de leilões, de vendas, de doações. Já está pronto já? Já vai começar a execução. Começa a execução agora. A execução começando agora e deve mostrar seus resultados realmente no decorrer do próximo ano. Mas a gente já deixou um grande legado com a regularização das casas, desses conjuntos históricos, né, como o próprio Itararé, o Bela Vista, o Saci, o Mocambinho, que as pessoas estão há 40 anos vivendo nas casas sem registro de imóvel, e a gente já deixou esse legado. Né? Qual era o documento que eles tinham, secretário? É aforamento? Não, eles tinham, na verdade, conjuntos, eles tinham financiamento sim, na Coab, alguma coisa assim. Pagava lá o registro de financiamento. Um contrato da Coab. Meu pai, por exemplo, tinha. Mas registro cartório no nome. Agora tem registro. São mais de 50 mil famílias já com muita isso. gente. Então, isso deve chegar a 100 mil no próximo, até 2026. Né? Isso era um imóvel público, um terreno, onde as pessoas moravam dentro, e a gente transformou num bem patrimonial das famílias. Então, isso é uma grande transformação. Depois, essa concessão do saneamento, as pessoas só vão entender isso daqui a 20 anos, de verdade. Elas vão estar falando sobre esse assunto. A gente está há 50 anos com a GESPISA. Os estados fundaram suas companhias de água nos anos 70. E esse modelo teve que atravessar, na época que os estados, o milagre econômico, a ditadura achava que tudo fazia e que o dinheiro era infinito. E naquela época não tinha, vocês terem noção, o presidente acessava o caixa do Tesouro como se fosse um caixa eletrônico. Não tinha controle orçamentário, processos financeiros, não tinha nada disso. Então se achava que podia tudo, construir estádios, construir pontes, construir empresas, construir saneamento, esgoto, né? E que isso ia se sustentar. Não foi isso que aconteceu. Hoje o Estado está passando por uma transição e a gente fez o projeto de saneamento e de abastecimento de água mais ousado, mais inteligente, criterioso também, mais criterioso que o país já viu. Eles só vão falar lá na frente. Porque é o seguinte, a GESPISA, por mais que ela tenha feito, só chegou a 157 municípios. Então tem 67 fora por conta da cobertura, né? Só com as prefeituras lá. Esgoto, que a gente fala esgoto, mas não é criar esgoto, né? É tratar a água suja para voltar a tratar, para voltar limpa para casa. Esse é o sistema mais caro de infraestrutura que qualquer país. Pelo menos ir para a natureza limpa. Tem que fazer. Né? Ou pelo menos rejeitar, né? Fazer a devolução. A devolução para a natureza. De forma que eu possa captar novamente sem poluição e voltar para casa limpa. Mas o fato é que 5% da população, tirando a capital, porque já teve a concessão, 5% só da população tem um esgoto para botar o cano do seu banheiro. 5%. Então, um negócio desses... Como é que você... Porque a gente está falando de um nível de dignidade humana tão distante da nossa realidade, que está dizendo assim, eu queria era só alguém para beber, eu queria só um empreguinho. Essas concessões aí já tem... Mas isso a gente está falando da dignidade máxima, que é você fazer sua higiene pessoal, você lavar seus pratos, você tomar seu banho, ter água você na torneira, urinar dentro de casa. Dentro de casa, você ter um banheiro dentro de casa e ter um sistema de tratamento para isso. Nesses projetos aí já tem um planejamento, eles já dão já tem um comprometimento, né, de atingir. Existem as metas dadas pelo marco do saneamento, só que são metas teóricas, né? Tá bom. De universalização. A questão é que a gente transformou num projeto prático. Mas o que o senhor falou assim, as pessoas ainda vão saber, vão entender. Porque a meta é para 2040. Mas aí está perto, não está tão longe. Não está tão longe, mas daqui a 20 anos. Quando passar 15 anos. O contrato de concessão são 35 anos. Então, daqui a 15 os anos investimentos que terão nos próximos 10 anos, a gente vai parar de falar desse negócio de água. Sim. Ótimo. Parar de falar dessa questão de água. Ok. Altos, Parnaíba, que são cidades grandes, né? Polos. Por que não tem água na torneira para todo mundo? Então isso vai passar como passou em Teresina.
né? Teresina são pontuais os problemas ainda, a universalização aqui já chegou. A gente está com 60% já de cobertura das ruas, passando o cano de esgoto. 60% em Teresina, isso após a concessão. Sim. Então já é uma outra situação, ninguém nem fica mais, a gente está pensando em outras coisas, estão discutindo a tarifa, como é que o povo vai pagar por esse esgoto, mas o esgoto está lá. Entendi. Né? O investimento já foi feito. Então, eu acredito que falando aí de duas áreas diferentes, você está falando de patrimônio, estou falando de grandes serviços públicos que foram concedidos, né, com o apoio da Secretaria de Administração. A gente está falando também do servidor público, assim, um legado que eu sei que eu vou deixar, que eu compartilho com meus colegas, o Washington Bonfim e o Flávio Chaib da Previdência, da Fundação de Previdência, que é a criação de uma nova carreira no Estado que não existia, que é a carreira de analista governamental. Essa carreira não existia. O que é o analista governamental? É o que faz gestão. É o que trabalha para sustentar a máquina. A gente não tinha esse cargo no Estado do Piauí. Nunca existiu. A gente criou o cargo, o governador discutiu com a gente como é que ia ser essa estrutura, uma boa remuneração. Fizemos já o concurso e esse mês a gente já dá posse para os primeiros membros dessa nova carreira de analista. É um legado que vai ficar, porque isso com certeza vai repercutir por anos. Isso é uma carreira de Estado. Uma carreira de Estado, exatamente. Muito bem. Secretário, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu vou lhe presentear com uma informação bacana. Dizem, e isso é quase um jargão de sala de aula. Tem gente que fala assim, tem pergunta boba. A gente diz que boba é que não faz pergunta. Eu lhe pergunto. Mas é uma sala de aula ambulante, não, né, professor Damião? Eu queria lhe fazer... Rapaz, é bom assistir aula. Professor, monte um curso para a gente ficar só assistindo. Nós vamos ter aula aqui. Nós estamos com um projeto, vou até divulgar aqui, que é aulas para quem quer passar no Enem. Boa. Aqui, gravadas aqui. Eu vou ser um dos professores. Vai ser bonito. Vai ser. Vai começar agora em agosto. Bacana. Aulas rápidas, que começam assim, 4 da tarde até 1 da madrugada. Boa, bem rapidinho. É bem rapidinho, coisa rápida. O Damião ele só gosta de aula rápida. Mas eu quero lhe fazer esse convite. O que é que você, como secretário, que está conosco aqui nessa mesa, batendo esse bate-papo aqui, diria para quem pensa em seguir a carreira pública, para quem pensa em ser um agente do Estado? Hoje aqui você pode ter certeza, esse nosso trabalho estiver no ar, o que tem de gente, aqui na universidade eu ouço todo dia os papos, menino. Eu vou passar para isso, eu vou passar para aquilo. O Estado começa a ser atraente. Não era há muito, mas agora começa a ser. O que você diria para essa galera que quer ingressar no serviço público? Meu amigo, eu penso nisso todo dia. Tentando formular uma maneira de aconselhar alguém, né? Porque a nossa palavra é muita responsabilidade. Mas o que eu penso é que as pessoas talvez não tenham ainda compreendido é que o público interessa pouco. O que interessa a palavra é o serviço. Porque o serviço é a qualquer um. Quando a gente fala serviço público, a gente pensa que é assim, só para um grupo de... Não, é servir. O cara que vai para o serviço público, ele tem que estar animado para estar a serviço da população. É remunerado, é para ser remunerado. O Estado tem que pagar em dia. O Estado tem que dar condições de trabalho. Tem que dar motivação, tem que ter treinamento, capacitação, tem que ter todas as condições. Mas ele tem que estar disposto para servir. Servir o aluno, como o senhor professor sabe, servir a qualquer pessoa que chega, o cidadão que quer uma ajuda, uma informação, um socorro. Rapaz, o cara me liga e pergunta a cor do bombeiro, eu falo com o bombeiro, porque eu sou servidor público. Eu não vou dizer assim, não é comigo, não, é com o bombeiro. Como assim? Pronto. Eu preciso servir o cidadão onde eu estiver. Então, esse espírito, essa forma de pensar, precisa estar dentro dele. Porque senão ele não vem para o serviço público, ele não vem para o setor, ele vai para o privado. Se ele quiser pensar só nele, vai empreender, vai montar seu negócio. Como o nome diz, é servidor público. E aí teve uma coisa que eu que devo lembrar. Teve uma época, uma geração aí que acreditou que o serviço público era para ele. Tipo assim, eu vou passar num carro para ganhar meu dinheiro, para conseguir minha independência financeira. Estou seguro. Qualquer trabalho. Não pode ser demitido, né? É estabilidade, não sei o que não. É estabilidade para você servir melhor, mais tranquilo, mais motivado. Não é para você. Então, o concurso não é para você.
Eu estou oferecendo para a população. Eu estou oferecendo um Muito cargo para você ingressar numa carreira para servir o lá. povo. Não é para servir para você, não. Então, essa consciência tem que ter. Consciência de interesse público, consciência de serviço e consciência de excelência, que você sabe que eu falo isso direto. Tem que querer ser o melhor. Onde é que pode ser o melhor balcão de recepção que uma sociedade deve ter? É no Estado. Tinha que ser no Estado. Não, referência. Verdade. Eu acho que para a sociedade se espelhar. Você foi muito feliz na resposta, era exatamente essa minha intencionalidade. Porque a gente vê muitas pessoas, você chega... porque eu, Damião, sou professor da universidade, mas daqui a pouco, amanhã, eu vou estar em algum lugar como alguém que precisa de serviço público. Sim. E eu quero o melhor. Todos nós precisamos. Todos queremos. Todos nós a gente está sempre dos dois lados. Hoje eu estou secretário, eu sou diretor, eu sou professor, mas amanhã eu estou precisando do serviço público. E aí esse serviço tem que ser de excelência. Tem que ser de qualidade. Como é a história lá da frase do Cortella que você falou, fazer o melhor? Como capricho. Ele disse que capricho é você fazer bem aquilo que você faz, nas condições que você tem, enquanto não há condição de fazer melhor o que você faz bem. Deveria ser o lema do servidor público. Faça o seu melhor sempre. Encerramos, professor? Ele vai fazer as considerações finais. Hoje a bola é com ele. Você que vai dizer como é que você encerra o nosso programa hoje. Ele vai encerrar, mas vamos deixar a última palavra com ele. E aqui, mais uma vez, eu lhe agradeço você ter vindo aqui. Foi uma conversa muito boa. Obrigado, secretário. Você elevou o sarrafo de conversa. É bom porque a gente também se aproxima mais e conhece um pouco mais, né? Não só do cargo, da essa pessoa. Voz, eu estou aqui diante de duas figuras que, quando era adolescente, esse que eu assistia na televisão. Eu falando de carro e ele falando de não, mas só notícia boa, só chegava com notícia boa. Eu disse, papai, tá barato, compra logo. enganando todo mundo com esse carro barato. Mas, muito obrigado, secretário. Foi uma conversa maravilhosa. Muito bom. Vamos fazer um brindezinho aqui. Não, mas deixa as considerações. O brinde é depois das minhas considerações. Depois que você fechar, sim, claro. O senhor fecha agora. Dá uma ideia aí de como é que eu fecho isso aqui. Você vai... Fale com o coração, rapaz. Pronto. Eu sou meio sentimental. Não. Rapaz, que coisa boa. Que bom. Não, mas eu quero dizer que talvez eu esteja vivendo o melhor momento da vida de um cidadão, né? Que é poder estar a serviço 24 horas do dia para fazer o bem, para tentar ajudar. A gente não consegue fazer tudo que a gente imagina, até porque às vezes assim, imagina demais, né? Sonha demais. A gente não consegue fazer tudo, mas é uma fase da vida que eu sou muito grato a Deus por ter me dado esse dom da vida. Eu passei por um problema de saúde uns anos atrás que me fez sentir a morte, né? Rapaz, é legal. Vou deixar você falar isso. Aí você falou aí, agora eu vou me lembrar. Sim, claro. Mas é o seguinte, eu recebi um diagnóstico de que eu estava com um câncer em metástase. Eu não sabe, a palavra que tinha era assim, lesões secundárias, não sei o que, tarará, no osso, não sei aonde, na cabeça, na costela, era tipo assim, respira, aproveita que acabou. Rapaz, que conversa. Aí eu olhei o exame. Quando foi isso? Foi em 2017. Aí eu olhei o exame aqui, aí eu morava num apartamento, e estava no banheiro na hora que eu li o exame, né? Aí eu olhei, na hora que eu vi o exame, eu sentei aqui no vaso, que dava de frente para a porta assim. Aí era de manhã, assim, abri a porta e fiquei olhando pro meu filho dormir na minha cama, né? Aí fiquei olhando, aí fiquei pensando assim, rapaz, eita porra, e agora? Que eu vou ter que deixar alguma mensagem. O menino tinha 4 para 5 anos. Disse, que mensagem, como é que ele vai lembrar do pai dele? Se eu morrer, tipo assim, daqui 2 meses, 3 meses, sei lá. Disse, como diabo é que eu vou deixar uma mensagem? Só pensar isso, como é que eu vou deixar alguma coisa para ele lembrar de mim, rapaz, que eu gostava tanto dele, rapaz, ele me fez tão feliz, como é que ele vai ter esse prazer de saber que ele me fez feliz? Aí eu entrei para tomar banho, rapaz, e era flutuando assim, a meio que a água não caía na cabeça, a água... É um negócio de doido ali, a sensação. Pai, eu tive essa sensação. Viu, pai? Eu tive essa experiência na vida. Hoje, graças a Deus, está tranquilo, faço meus exames anuais e tal. Na verdade, aquele diagnóstico estava errado. Porque havia uma dúvida, uma confusão e parecia ser uma coisa e não era. Mas quase ele mata por antecipação. Tinha porque você recebeu. Tumor, tinha uma lesão, Sim. tinha... Mas tudo mas não era nada do que se imaginava naquele laudo, né?
Bem, aí eu tive Mas essa valeu a experiência. experiência de pensar, de valorizar a vida, filho, família, eu acho que... Aí eu tive essa experiência. Aí, rapaz, daí para frente, eu consegui virar algumas chaves na cabeça, que é tipo, aquela preocupação do que os outros estão pensando, foi para zero. Foi para zero. Eu sempre fui expansivo, sempre fui espontâneo, nunca... Sempre fui assim tranquilo. Mas você vai ficando adulto, você vai ficando cheio de trava, cheio de coisa. E ali melhorou muito minha vida depois daquilo. É que eu disse, eu agradeço a Deus, porque eu nem sei se tinha e ele me curou, se foi um milagre. Ninguém sabe, né? Mas o fato é que aquela emoção que eu senti naquele dia me transformou. E dali para frente me permitiu me dedicar. Então, na pandemia, eu saía de casa todo dia, ia para costureira e fazer máscara. E o que eu podia fazer, eu fiz. E tive a oportunidade hoje de estar aqui como servidor público do Estado, fazendo esse trabalho, que é um trabalho de meio de campo, né? Distribuir de bola. Tentar ajudar os colegas a trabalhar melhor. Servir, né, professor? Me faz sentir bem hoje. É isso que ele faz, porque assim, eu acho que... Como é aquela história? Quem não vive para servir não serve para viver. Muito bem. Obrigado, meus amigos. Um brinde? Olha, brinde. Nesse brinde eu quero... Que Deus nos abençoe. Eu quero lhe agradecer profundamente por ter vindo aqui, porque eu disse, desde o primeiro programa, e falo aqui sempre com o César, quando a gente criou esse projeto, a gente não criou o projeto para a gente se exibir ou para aparecer. A gente criou esse projeto porque a gente tinha uma intenção que era fazer uma sala de aula ampliada. Temos ainda a intenção. Temos. Perfeito. Porque, secretário, a gente está numa sala de aula, a gente fala para 10, para 15. Às vezes um ou outro que gosta muito da gente replica aquele, mas a gente não tem um alcance. E aqui a gente tem trazido pessoas, como você acabou de colocar, que são servidores públicos, que acreditam no Estado que tem, que têm a certeza e a convicção de que vão fazer o seu melhor para que outras pessoas tenham também do Estado coisas melhores. E é nessa convicção que a gente tem esse projeto aqui. Eu costumo dizer, e o César sempre participa comigo dessas conversas, que aqui é uma gratidão. A gente restitui para a sociedade aquilo que ela nos deu a partir dos nossos pais e professores. Eu sempre faço essa referência. Não fosse o pai e a mãe que eu tive, não fosse os professores que eu tive, eu não teria nada da que a gente tem hoje. Então a gente agradece demais a sua presença. Eu que agradeço. César, professor Damião, fiquei muito honrado aqui. A casa passar esse tempo com vocês. Não sei nem quanto tempo foi, mas foi bom, né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, que mais ou menos na história lá do nosso ex-governador, citado agora há pouco, naquela conversinha que todo mundo vai ter que ter uma conversa aqui, indo para os bastidores ou não. Conte uma história sua particular, muito curta aqui, para a gente encerrar o projeto aqui. Rapaz, uma história para eu contar a minha, né? Uma inédita. Inédita? Mas tem muito que eu não sou assim tão... De sair contando, né? Não. Tu não é sair de contando. Conte a sua. Não, se eu contar uma coisa de infância, não sei, é assim uma história antiga? Pode, qualquer uma. Que traga boas lembranças, né? Rapaz, eu vou lembrar aqui da minha história se eu lembro aqui da história do Colégio Diocesano. Padre Florencio. Padre Florencio era um professor de química. Sim. Dei aula com ele. Do Colégio Diocesano. E eu fui aluno daqueles alunos dele do primeiro, segundo, terceiro científico de química e aluno de religião no terceiro científico. Aí entrei para a faculdade de direito. Aí teve uma época que eu quis ser padre, né? Eu namorava. Aí a minha vontade de ser padre, que eu achei bonita essa coisa de... porque o padre Florencio ficava no laboratório dele lá. Ele ficava no laboratório dele, só pensando, estudando, fazendo material, fazendo... Sim, as experiências dele lá. Quem vocês conheceram? Tu conhecia o laboratório do padre Florencio lá no Diocesano? E aí eu ia conversar com ele, rapaz, toda vez que eu ia conversar com ele, quando eu estava angustiado. Aí minha mãe disse assim, meu filho, vai conversar com o padre Florencio. Eu disse, mas com o padre Florencio? Aí fui lá a primeira vez, meu amigo, aí eu cheguei lá, sentei do ladinho dele assim, numa salinha fria, no ar-condicionado, aí ele mostrava, olha só essa história aqui interessante que eu estou vendo na internet, aí imprimia.
a história, aí me dava o papel, aí ele lia a história junto comigo. Aí daqui a pouco, olha que interessante, aí sorria, aí lia uma história, pegava outra. Aí eu ficava ali com ele, aquele ia me dando uma calma, aquele ia me acalmando, daqui a pouco ele olhava para mim, e aí, como é que tá? Aí eu não sabia mais nem o que eu dizia, não sabia se aquilo era uma confissão, se não era confissão, não era conversa, não tinha tema, não tinha assunto. O certo é que ele lhe tranquilizava. Aquele ambiente ele me acalmava. Eu dizia, rapaz, eu quero ser padre, que é bom demais. Que você bom, fica aqui só estudando, só lendo. E a pessoa chega, você conversa e fica calmo. Pra cuidar. Só que eu namorava já com a minha atual esposa, que é a minha namorada da escola. Aí eu comecei a levar ela para missa às 5 horas da manhã, lá no colégio, que aí era todo dia. Aí daqui a pouco eu estava misturado com um negócio de levar comida pro povo que morava no centro, de noite. Olha, que bacana. Aí daqui a pouco a minha mãe tinha comprado um Uno Mille, 2 portas, que era para poder ir para a faculdade. Tudo bacana. E eu disse, mamãe, acho que eu vou dar esse carro pro... Rapaz, aí a mãe, conversa essa que eu não terminei de pagar esse carro de nenhum. Eu disse, mas mamãe... Ia dar pra quem? Lá, eu prefiro... Hein? Você pensou em dar o carro pra quem? Era pro pessoal da Toca de Assis. Sim. Que ficava ali, o pessoal religioso. Caridade com o dinheiro dos outros. Foi caridade com o dinheiro dos outros. Não, é que não. E eu digo, rapaz, eu sei que eu vivi essa fase. Essa fase ali da faculdade. Você aprendeu a canção dos Camões? Que influência, não toda, que não. influência boa, né, rapaz? E o Padre Florencio, ele não te dava certeza de nada, não. Não. Padre Florencio, você acha que eu devo entrar para a vida religiosa? O que você acha? Aí ele dizia, vamos rezar, gente. Tava ia naquele negócio ali. O que o Samuel está falando, Padre Florencio, eu entrei para dar aula no diocesano em 91. E eu, vindo dos cursinhos, peguei e sentei na cadeira. O diocesano tinha um negócio espetacular. A gente entrava na sala... Os alunos levantavam. Sabe onde eu vivenciei isso? No Domício. Na época, o diretor era o padre Darli Luiz. Darli. E aí eu entrei. Quando eu entrei no diocesano, era o diretor da escola. Era o Darli. Aí eu sentei, aí o Florencio passava nos corredores. Sim. Com aquele texto na mão. Eu professor ele também, mas ele dono da escola, do diocesano. Não lhe ensinaram que a mesa não é para sentar? Eu disse, padre, eu sou professor também. Isso eu sei, eu queria saber mais ainda. Mas é isso. Salve, salve.